Boa noite, YouTube. Para quem nunca viu isso aqui, a gente está fazendo um podcast em que a gente vai assistir um filme ao vivo. Como vocês podem perceber, a gente tem uma linha do tempo aqui embaixo, que é a linha do tempo do filme. Vou passar as legendas do filme e eu vou falando dicas de roteiro e storytelling. E estamos aqui com uns amigos que vão também ajudar a comentar. Então vai ser um podcast, um bate-papo, que é diferente do que a gente estava fazendo antes. Se você tiver qualquer dúvida, tiver alguma pergunta, a gente vai estar de olho no chat o tempo todo. Então, manda bala que a gente responde suas perguntas. Então, agora o pessoal vai se apresentar aí, vai. Eu sou Vinícius Aguiar, eu sou meio ator, meio estudante de teatro e tentando ser roteirista, mas no momento assistente desse cara aqui. Eu sou o João, eu finjo que sou roteirista, mas eu não escrevo direito. Então... seja lá quem te contratou pra fazer alguma coisa, agora deve estar se questionando. Não, mas a gente vai falar isso escrevo... ao vivo. Cara, eles não estão assistindo isso. Não, brincadeira. Mas Uma hora vão, né? Agora eles vão, por sinal. Já era. Não, tô brincando. Quem sabe? Vou botar no LinkedIn. Pode ser? O João Zeller nem escreve direito. Não, mas vai, fala direito aí. Fala o que suas aspirações, sonhos. Eu sonho em ser um grande autor e roteirista, mas isso nunca vai acontecer. Não tão cedo. Não, cara, vai acontecer. Eu sou com fama, mulher. Dinheiro. Muito dinheiro. Eu sou o Juliano Rossi. Eu me formei na classe daquele cara ali que tá... Onde você vai, mano? Ok, melhor. Eu sou roteirista e diretor, eu tenho uma produtora aqui em São Paulo. E por eu ter estudado com ele, ele me chamou pra fazer esse negócio aqui. Esse bagulho aí. Esta Você fala parada. que a gente meio que tá na nossa casa também. Tem essa também. Talvez. Acho que Dá pra ver aí influencia. como... Não dá pra ver. Eu tô de meio. aí deu. Na verdade, eu sou o único Estamos à estranho vontade. aqui, né? Tipo, eu sou... Não, mas Nossa, minha meia tá bem mas mesmo suja. assim, eu tenho a decência, assim. Decência. Agora Eu sou autor de vamos terno e gravata, vocês deixar o chat aqui pra gente ver as perguntas e vamos começar. Tá beleza, galera? Show. Quem vai chorar nesse filme? Levanta a mão. Eu. Eu já estou chorando. O filme é Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Não tem na Netflix, infelizmente, então a gente não colocou o link. Mas você pode arranjar com uma cópia de vídeo digital na Amazon, ou Globoplay, ou seja lá o que for que você vai conseguir aí. Amazon. Yeah. A Bahia dos Piratas. iTunes. Tá, então beleza, Diga gente. não é pirataria. Eu acho também, a gente trabalha nisso. eu tenho aqui em algum lugar o Brilho Eterno, tá? Tá por aí. A gente só usa... A gente só usa cópias originais. Sim. Ok, então, gente, vamos começar. Eu vou contar até 10, daí vocês dão play no filme na cópia que vocês têm, ou sei lá, vocês podem ver essa streaming depois também, mas é interessante vocês estarem participando agora para vocês farem perguntas pra gente. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Começamos então Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, com o roteiro de Charlie Kaufman, que é um dos grandes roteiristas. E a gente vai ter que abaixar um pouquinho o som pra gente não ser pego pela polícia do YouTube. The Police. Mas é dirigido pelo Michel Gondry, que ele é super famoso por clipes, né? Acho que foi ele que criou aquele clipe Star Guitar do Chemical Brothers, Sugar Water do Cibo Matto. Vários da Bjork. Que o Gil é muito fã. E vamos começar o filme aí. A gente começa com o Joel Barish, personagem do Jim Carrey, acordando. E a gente só vai saber isso bem mais pra frente, mas esse aí já é o, entre aspas, terceiro ato do filme. A gente já não é cronológico. Já quero saber aí do que vocês têm a comentar no começo do filme, porque daqui a pouco eu já vou falando sobre o personagem e tudo mais. Eu queria comentar que eu já quero chorar, porque eu realmente gosto muito desse filme. Diferente do Escola do Rock que a gente fez na semana passada, que eu nunca tinha visto, e não ia com a cara do Jack Black, pra mim, essa é uma das melhores atuações do Jim Carrey, assim. Eu realmente gosto muito dele. Mesmo o número 23? Cara, Não, o número 23 é muito ruim, cara. Ironia. O Jim Carrey ele ficou famoso por papéis de comédia, mas ele é um puta ator dramático. Sim. Cara, ele é muito foda. E esse também, tipo, fazendo a comparação também com semana passada, pra mim foi um dos meus filmes preferidos de comédia semana passada e agora um dos meus filmes preferidos de drama. E só pra... Vai ver a romance, né? Quem sabe?
É mais drama, né? Tá, pode ser. É porque tem coisas engraçadas, né? Tem bastante coisas engraçadas. Mas eu acho que é legal que dá pra sacar, tipo, logo naqueles primeiros segundos, já dá pra você começar a sacar quem é o personagem, né? E toda a mise-en-scène, como ele representa ele acordando, já é uma coisa muito deprê, assim, a gente já sabe? vê que ele é deprê, ele tem essa coisa de que parece que alguém bateu no carro dele, então você fala, puta, meu, que merda. Você já tá com ele, isso cria empatia, né? Quando acontece uma coisa... E ele tomou uma decisão impulsiva, o que é uma primeira dica aí. Porque esse é um personagem que tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tem muito a ver com ele não querer lidar com conflito. Ele é um cara extremamente passivo. Eu acho que essa que é a característica principal, o caráter dele. Sim. É até interessante que quando ele vê que o carro dele tá batido, ele não escreve uma nota xingando o cara, ele escreve um thank you, tá ligado? Ele é muito passivo. Isso já mostra muito, é uma ótima observação. Outra dica aí de que a gente já tá, que alguma coisa já tá estranha, já aconteceu, tem 2 anos de páginas aí que não estão no livro, ele arrancou, então a gente não sabe exatamente o que é. Mas isso é uma coisa que você tem que dar uma bela uma analisada ali, porque eu nunca percebi isso, na verdade, por exemplo. Sim, é uma coisa que você percebe da segunda vez. Sim, Mas é plantado... Porque assim, quando você escreve, você escreve uma vez e depois você volta escrevendo, colocando ali, ainda mais quando você vai mudar a cronologia, né? Isso que é importante, isso que define ele, né? Como é que eu vou encontrar alguém se eu sou incapaz de olhar uma mulher nos olhos? E daí, essa é a frase favorita aí do Vini que ele falou. Naomi was nice. Nice is good. É o mínimo necessário. Assim. Ela me ama. Tipo, já é o suficiente. Tipo, ele não quer amar ela de volta. It was nice. Yes, was nice is good. Nice is good. E nice is good é uma coisa interessante porque a Clementine, ela odeia a palavra nice. Ela odeia nice. É tipo, só isso? Só nice? Não, tem que ser tipo do caralho. Não pode ser só nice. E isso já mostra a personalidade dela muito rápido, né? Tá todo mundo tomando um cafezinho, ela tá enfiando a birita no café. O Joe, ele é um cara muito comum, né? Ele, desde a apresentaçãozinha dele, ele é um cara que acorda, tá com preguiça pro trabalho e, sei lá, ele é uma pessoa muito comum, muito pé no chão, assim, muito como qualquer um de nós. Eu acho que ele puxa, você até se importa com ele porque ele é um cara muito normal. Eu acho que tem uma coisa, assim, ainda mais de relacionamento de cinema, que vale a pena você trabalhar com... Não só com essa coisa normal, mas com certos exagerinhos também, com certas coisas. O fato de... Em todo relacionamento existe aquela coisa do... Sabe, muita gente fala, né, que tem aquela pessoa que meio que manda e aquela pessoa que é mandada, sabe? Então eu acho que eles pegaram isso e exageraram um pouco, assim. Eles pegaram a mais mandona possível e o mais pau mandado possível. Sim. E eles exageraram isso e você se identifica mais com um ou com o outro exatamente porque é uma metáfora de todos os relacionamentos possíveis, né? Aquela coisa de tipo, um relacionamento bom ou ruim que você quer esquecer, mas tem as partes boas também que você quer lembrar. Tem uma coisa que falaram que virou modinha durante um tempo, criar personagem como ela, que todo mundo chamava de Manic Pixie Girl, né? Que eles falavam que é a menina que vem entrar na vida do cara e ela tá menina diferente, então girly girl, né? E aumenta os espíritos dos caras, não sei o quê, e que homens são apaixonados por esse conceito. E daí eu, que analisei na Gotham Group um monte de livros pré-adolescentes visados para menina, sempre via que todos os homens dessas histórias para menina tinham mais a ver com caras que eram imutáveis, eles eram too cool for school, eles não prestavam atenção na menina, ou então só prestavam quando elas erravam, e o objetivo delas era mudar os caras. Então é engraçado como, tipo, pro cara ele simplesmente quer ficar passivo, e a menina vai lá e é super bacana, e pra menina ela quer ir lá e mudar aquela pessoa totalmente. Tem até aquela brincadeira, né, do tipo, o homem casa esperando que a mulher nunca mude e a mulher casa esperando mudar o homem, né, que eu acho que é bem brinca com esses arquétipos aí. Eu gosto do jeito como essa conversa já estabelece a relação deles, porque uma coisa é ela ver graça nas pequenas coisas, né, desde o cabelo dela, já mostra que ela é impulsiva demais, ela quer mudar o tempo todo, então ela tá sempre mudando o cabelo, mostra que ela gosta, tipo, de dar nome pras coisas e ser criativa e tudo mais, e o Joel,
é um cara que ele tá tentando agradar, mas exatamente porque ele tá tentando agradar, ele acaba falando, nossa, cara, como você é entediante, porque você sempre tá tentando agradar, por que você não simplesmente, sei lá, fala alguma coisa que você quer falar, que você quer mudar, e isso já resume o relacionamento inteiro deles. Tem uma coisa que eu tava pensando aí? Gil. Oi? Não, é que eu sei que você tinha alguma coisa pra falar sobre isso, mas... Não, eu esqueci já o que eu ia falar. Eu queria comentar que, tipo, os dois são criativos de alguma forma, né? Mas, que nem você falou, uma manda, o outro obedece. Tipo, ela é muito pra fora, ele é muito pra dentro. Ele desenha o caderninho dele, não sei o quê. Ela não, ela pinta o cabelo, ela usa casaco laranja, ela corta a meia e transforma em luva. Tipo, ela é toda pra fora e ele é todo pra dentro. Assim. Isso é bem legal. São duas pessoas muito diferentes e extrovertido e opostos introvertido. se atraem, né? Isso é uma outra dica que eu acho muito interessante, é bem escondida, o fato de terem eliminado da memória dele o Don Quixote. Então ele não nem imagina um personagem inteiro foi tirado da sua memória porque ele de uma certa forma te lembra de uma pessoa. Não é muito absurdo que você estaria disposto a tipo, quebrar sei lá, uma experiência inteira sobre um personagem. É legal você assistir esse começo já tendo assistido o filme, porque já é outra experiência, né? Sim, você começa... Tudo é dica. Tudo tem dica. Desde que eles se encontram pela primeira vez, você vai percebendo todas as dicasinhas. Só o fato deles se verem a primeira vez no meio da praia, né? Já tem aquela Meet Me in Montauk. Então, desde o começo e até aí, tipo, o comentário que você falou, que foi apagado, é uma música que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Uma coisa que foi apagada da memória dele. Uma coisa que é importante agora dela ela briga com ele porque ele tá tentando ser legal e ela fala, eu não quero legal na minha vida, eu quero algo a mais. Né? Que é aquela coisa que ele tá falando, que ele acha que legal é o suficiente, sendo que ela acha que tem que ser mais do que legal sempre. Ela sempre quer mais e ele sempre quer o suficiente. Mas uma coisa passa um tempo, tem um corte e ela se desculpa. Isso é importante para mostrar também o arco dela durante toda a história, que ela ela paga ele impulsivamente e depois ela se arrepende. E ela se arrepende tanto quanto ele, tanto é que eu e o Vili, quando a gente estava vendo esse filme para analisar, a gente viu que o único jeito deles terem se encontrado em Montauk é se ela também tivesse se arrependido durante a apagar a memória e tivesse pensado a mesma coisa que ele, para mostrar que eles estavam em sintonia mesmo. E outra coisa que eu ia falar a gente tá vendo pela segunda vez e tem essa segunda nível, né, de aproveitamento, mas quem tá assistindo pela primeira vez o filme, ele é interessante por si só. Caralho. Sim. E isso é muito importante, porque tem muita gente que escreve filme pensando que vai ser o próximo Sexto Sentido e ele fica entediante até o final. Você fala, legal, agora vai ter que assistir de novo, sendo que a pessoa nunca passou dos 15 primeiros minutos porque não vai estar mais. Porque até aí parece ser tipo uma puta história. Uma história de amor, assim, alguém né? se conhecendo. Eles se conhecendo do nada. Então, Mas é super até real, aí, verdadeiro. parece ser uma puta história. Tipo, e ao mesmo tempo uma puta história de amor, mas muito real, assim, né? Porque o cara, tipo, aquela coisa, coincidências da vida que te levam naquele lugar, naquela hora, você conhece aquela pessoa. E acho que isso também é uma das coisas que faz esse filme ser, não sei se tão popular, mas relativamente popular por causa disso, porque acho que as pessoas se identificam muito com os personagens e com as situações. Tanto com a situação do começo, de você querer encontrar um grande amor do nada, assim, tal, não sei o que, e ser o amor da sua vida, quanto no que vem depois, que é todo o drama de ter tido um relacionamento difícil e ter essa impulsividade de querer sair fora, assim, sabe? Eu acho que o filme inteiro é sobre... o amor tem coisas horríveis que vai fazer com que você se sinta mal, e essa coisa de tipo ter o Dia dos Namorados, que foi criada por por um monte de companhia de cartão de Dia dos Namorados, e ficar puto com isso e não sei o quê, mas também tem suas partes boas. E você só vai ter suas partes boas se você tiver as ruins também. Então eu acho que o filme brinca muito com essa ideia, tanto é que no final é sobre ele decidir, olha, vai dar merda entre a gente, mas vamos tentar de qualquer jeito, porque tipo, foda-se, sabe? Porque senão a gente nunca vai saber. E outra coisa que eu gosto também, tipo, aí acabou de ter um exemplo, ela falou, tipo, a Bebe aí que vai tornar o jogo de sedução menos repugnante. É o tipo de coisa que foge também dos filmes hiperromânticos, assim, sabe? Que tudo é perfeito, todas as cenas e todos os encontros é tudo perfeito. Não, tipo, é mais palpável, mais vida real, assim, tá ligado? Tipo, não é aquela coisa, tipo,
um beijo, não sei o que, deita, sabe? Tipo, não, Os dois estão nervosos, né? é mais palpável, assim, sabe? É mais do jeito que acontece mesmo. Tipo, Tem na vida real não acontece aquela coisa, tipo, sabe? Tipo, tudo perfeito. Tem Sim, essas coisas, e isso é legal, isso é humano, sabe? Nossa, isso é realmente importante de se fazer. Quando você estava falando que parece mais real esse relacionamento, tem muito a ver com especificidade. Quanto mais genérico é uma coisa, do tipo... Eu tinha uma professora que escrevia comédias românticas e ela falava, se alguém... E ela tinha que analisar também a comédia romântica. Ela falava, se alguém me escrever mais uma cena de karaokê, eu mato alguém. Porque as pessoas vão pra ou no bar, ou no karaokê, ou tem alguma coisa absurda e tal, não sei o quê. E você vê que o que você acha, o que eles dá como impressão de ser real, na verdade são coisas específicas. Todo mundo conhece a música do Don Quixote, ela gosta de pintar o cabelo, que é uma coisa muito dela. Você, em algum momento da sua vida, já sentiu de olhar, bater o olho numa menina, não ter coragem de falar com ela. Ela ser impulsiva, ela dá um certo, uma coisa atraente. Ele começa a tentar ser legal, que é o que todo cara tenta ser com a menina. E daí a menina fala, mas eu não quero que você seja legal, eu quero que você seja real. Vamos dizer assim, que também é uma coisa super comum. E a própria menina vai falar, tá mais um cara tentando me agradar pra ir pra cama comigo. Com certeza elas também se identificam com isso. Então eu acho que é o começo de muitos relacionamentos, vamos dizer assim. Eu acho uma coisa legal de novo, dessa parte de você estar revendo o filme. A primeira vez que você assiste o filme, tipo, eles estão se conhecendo e tal. E eles meio que têm uma química, né? Eles batem, tipo, não, eles estão lá conversando, já estão pensando, e os nossos filhos vão se chamar o quê? Eu não lembro exatamente como é que eles estão falando. Mas reassistindo... Impulsividade dela Sim, de novo. mas reassistindo você, tipo, percebe que ele já tem essa intimidade, porque eles já construíram isso durante anos, né? Tipo, eles já... mesmo esquecendo, tipo, o filme ele dá a entender de que eles essa coisa que eles vão se atrair de novo e vão viver de novo, vão se encontrar de novo, tanto que o Meet Me at Montauk, mas eu acho interessante que, tipo, à primeira vista parece que eles têm uma química muito forte, mas na verdade eles já tiveram um relacionamento, já tiveram aquelas conversas, provavelmente. Sim, né, com certeza. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que ele chega em casa e imediatamente liga pra ela, que é aquela coisa que é não só muito real, como também interessante, que os filmes normalmente querem pular, né? E eu acho que não pode, né? Eu acho que... como que você se sente depois do date, né, do encontro? O que você sente de antecipação? Acho que esses são os momentos que a gente não pensa em colocar, mas esses são os momentos humanos que a gente realmente São os momentos que mais revelam, né, cara? Antecipam e tudo mais. E não só ele ligou pra ela, como ela ainda solta essa ideia maluca, sabe? Piquenique à noite é legal, vamos lá. E eles jogam ela pra esse local que, por sinal, é um local que já tava na memória deles, hein? Eles foram pra aí, né? Eles já tinham ido pra aí. Inclusive, ela foi recentemente pra ir com o cara que tá tentando roubar ela. Né? Com o Frodo. Caralho, o Frodo fura-olho do caramba. Deixa o Sam saber disso. O Sam vai ficar com ciúmes, né? Então, olha só, as pessoas acham que incidente incitante é quando começa o conflito, né? Ou quando começa alguma coisa. Então, quando você está começando a assistir esse filme, você acha que encontrar ela é um incidente incitante, mas não é. A gente vai ter uma quebra temporal aí, que não vai dar para perceber, que vai parecer, na verdade, que passaram-se anos e ela acabou com ele, né? Sim. Sendo que é o contrário, que a gente voltou no tempo. Sim. E ele está descobrindo. Pausa pra falar desse enquadramento que é incrível, né? Todo mundo fala. Inclusive é a capa do nosso vídeo do YouTube que eu resolvi colocar. Porque é bem característico desse filme, né? Uma cena que todo mundo lembra. Tem muitas capas de filme, né? Isso é uma outra coisa também. Quando a mulher quer falar de uma coisa mais lúdica e tudo mais, e daí o cara não tem ideia do que ele tá falando, mas ele quer agradar de qualquer jeito, então ele começa a inventar. Eu acho que isso é muito bacana, porque ela fala assim, fala das constelações são lindas. Ele não sabe porra nenhuma, daí ele vai lá, esse é o Insídios enfático, né? Tipo, ele inventa uma merda, porque é muito isso, né? E isso é real porque ele não só mostra a fragilidade dele, como ele mostra essa coisa real, e ela meio que respeita ele por isso. Fala assim, puta, é verdade, tipo, agora você está sendo real. Você tá tentando me agradar, mas tá tentando me agradar, tipo, sendo quase que um babaca, sabendo que você tá sendo um babaca. A gente falou da fotografia, falou do roteiro, e a trilha sonora também é incrível, né? Esse filme, ele é muito bom em Ele é ele é muito redondinho, bom ele é redondinho.
Eu acho que assim, o Michel Gondry, ele é um cara que está sempre procurando fazer as coisas quase que sem efeito, né? Um efeito sem efeito, que eles falam. Então, muito do filme que a gente vai ver mais pra frente são efeitos na câmera mesmo. E eu vou explicar algum deles que eu lembro, talvez o Gil lembre de outros. E são meio bem brilhantes, assim, quase todos eles. E isso ajuda até para manter essa coisa de realmente, nossa, isso está acontecendo, isso seria como a gente estaria passando na nossa cabeça e tal. Agora, uma não só dica, como uma surpresa, né? Chega o Frodo aí e fala... Cadê o anel? O que você tá fazendo aí? Cadê o anel? Caralho. Se você tá assistindo, você pode fazer É muito pergunta bom, quando você porque é quiser. muito estranho, tipo... É muito nonsense, né, muito cara? nonsense. Pra quem tá vendo pela primeira vez é nonsense, muito nonsense. Tem alguém falando... E isso também é um traço, acho que tanto do Kaufman quanto do Gondry. Os dois trabalham muito com jogar um pouco do nonsense, assim, sabe? Eu posso estar errado, mas acho que eles fizeram outros filmes juntos, tipo... Se chama Natureza Humana. Natureza Quase Humana. Natureza Quase Humana, com o que é Tim com o Tim Robbins Robbins. e um ator inglês que fez o Notting Hill lá, sei lá. Isso eu achei do caralho, cara, quando eu assisti, porque Eles você cortam... não percebe na hora que aí você fica, peraí. E aí você vê que depois de tudo isso vem os créditos iniciais. Tipo, isso eu achei muito foda. E esse corte também é muito bem feito porque ele tá com a mesma roupa praticamente, né? Você nem percebe, porque daí você fala, putz, os caras deram certo, não deram errado, que eles deram errado, quer dizer, deu alguma pô, que merda, né? caralho, porque o cara tá mal. E isso é uma coisa que comenta muito bem que você acabou de falar, tipo, ele tá com a mesma roupa, ou seja, ele não mudou. E se você vai ver ela antes aí, ela mudou, tá com outro cabelo. Né? Então ele tá sempre mudando e ela não. Então, isso é importante. Outra coisa é que a gente cortou pro passado, a gente acha que cortou pro futuro. Isso é bom também. Eu lembro quando eu fui assistir esse filme no cinema e a hora que chegou antes eu falei, caralho, mano, sabe? Fiquei mó, tipo... E aí é engraçado, acho que foi a primeira vez que eu fiquei na cabeça uma distribuidora, que é a Focus. Acho que foi a primeira vez que eu gravei qual que era a distribuidora do filme, que eu nunca liguei muito, assim, acho que foi a primeira vez na vida que eu gravei qual que era a distribuidora. Eu falei, nossa, eu vou querer assistir os filmes dessa distribuidora, porque eu achei foda. Legal. Aí a história do Charlie Kaufman, Michel Gondry e Pierre Dumont. Pierre de quem? Sacanagem, né? Tipo, esse tal desse roteirista aí. Tipo, não sou roteirista falando mal. E daí tem alguém perseguindo ele. E o cara dá até tchau, e daí você não sabe exatamente o que é. Essa coisa do nonsense também, muitas vezes as pessoas acham que isso é legal, porque a gente vai ver depois e retoma, mas a gente não percebe que isso só foi feito depois de muito ser explicado. Então muita gente gosta de começar o filme, passar horas do filme assim, e as pessoas só ficam confusas e elas não estão aproveitando o que você como roteirista está aproveitando. Não é porque foi divertido você escrever que vai ser divertido para outras pessoas aproveitarem. Não, tipo, tudo indica que passou pelo menos um ano, né, desde que eles se encontraram. Porque ele fala, é o cartão dos dias namorados, ainda bem que você tem a Clementine, não sei o que, o vizinho comenta isso. Tipo, tudo tá sendo montado para você acreditar que eles estão no futuro, né? E a outra coisa é que a gente, com o conhecimento que a gente só tem agora, né, a gente vê que é um cara... Mesmo pijama. Pra você forçar um personagem a lidar com uma coisa que ele não quer lidar, é a melhor coisa que você pode fazer o tempo todo. Então o fato dele chegar em casa e alguém chamar o relacionamento dele, que é a coisa que tipo, acabou de fuder, é interessante pra você cutucar, porque o jeito como ele vai lidar com isso vai mostrar muito. E, de novo, ele não enfrentou, ele não falou, a gente terminou, tchau, sabe? Ele foi lá e já mostrou mais sobre ele. Patrick são pequenas dicas no diálogo, mas a gente já vai soltando esse nome, né, o Patrick, porque depois ele vai ficar tentando pensar nesse nome porque é o cara com quem ela tá agora. Outra coisa também, ele tomou um negócio, ficou um tempo olhando, não sentiu nada, saiu andando, tropeçou e mostra que é alguma coisa que ele tomou para dormir. De novo, parece coisas óbvias e bobas, mas eu
quanto filme de estudante eu já vi que a galera não faz o óbvio, acontece uma coisa nada a ver, tipo, o cara tropeça e cai, daí, não, porque ele tomou um remédio. É legal, quando que eu vi ele tomar um remédio? Sabe, causa e consequência, a gente não vê essas coisas. Eu acho legal também, tipo, todos os personagens são milimetricamente desenvolvidos, né? Tipo, os caras, né? O Mark Ruffalo e o... Fugiu o nome do Frodo. Mas os dois, eles são, tipo... eles são muito caricatos, né, cara? Eles são, tipo... são pessoas que você não vê por aí. Quer dizer, você vê, mas não vê, né? Eles são bem... Agora começou a primeira quebra aí. Ele em primeiro plano e as coisas que estão acontecendo, que já acabaram de acontecer, extremamente desfocado e distante. E ele parece que ele é uma mistura de... Sonho e realidade. É uma mistura de realidade, mas é uma mistura também de espectador e participante. Ele sabe que ele é um espectador, mas ele também acha que é um participante. E uma coisa que não sei se percebe da primeira vez que você vê, quando a gente cortou para esse plano agora, a gente ouviu o tic-tic, que foi a primeira memória apagada dele. Então a gente agora já está dentro da cabeça dele e estamos voltando em todas as memórias da pior memória dele, ou seja, quando ele terminou, ou quando ele descobriu o que aconteceu, até o começo do filme. Então, e você vê que dentro da memória tem a lembrança dele de como ele viu, seja lá o que for. Outra coisa extremamente interessante ela falou Patrick, é uma coisa que eles vão usar lá na frente também, que é o único jeito que ele sabe o nome dele, então alguém repete, qual que é o nome? Esse é o meu assistente, daí o doutor fala Patrick, ele fala assim também. E como ele não vê o rosto dele, também é um ótimo jeito de brincar com aquela ideia. Olha só, ele andando e as coisas ficando escuras, mostra que tipo, incrível, cara. A gente está apagando a memória, ele já está num outro ambiente, que é a casa do... Ou seja, porque ele estava lembrando dentro da lembrança, né? Que é pior ainda para... Pelo que foi apresentado pra gente até agora dos dois personagens, aquela cena seria até possível acontecer mesmo se ela não tivesse apagado da memória dela. Do jeito que ela é super impulsiva e super tal, e ele é super passivo, seria possível aquilo acontecer dela, tipo, não te conheço. Fingir que não conhece, Pode ser mais uma das loucurinhas dela, já que ela tá sempre inventando as coisas e tal. Isso é interessante também. Mas aí o espectador precisa saber de alguma maneira, né? E aí o Tobias sim que vai ajudar a gente. Tobias Fury. Ele quer ser uma mistura de um analista com um terapeuta, então anal rapist. Que horror. E isso é interessante também, os amigos dele não sabem se eles falam ou não que eles receberam a carta e tal, e por causa disso eles brigam. Que é a carta da Clementine, né? Eu tinha esquecido desse negócio do filme. Não é nem a carta da Clementine, é a carta da própria não, empresa mas da lacuna sobre a Clementine, né? Eles mandam pra todo mundo que conhece os dois, né? Pra avisar que... Faz muito tempo que eu não sei se eu lembrava desse negócio. E olha só que interessante, dentro do cartão começa a ser apagado as coisas, então o nome dela vai ser apagado. E acho que a primeira vez que você assiste, porque você não está prestando atenção nas coisas, você não sabe que você está dentro da cabeça dele. Isso aí é um outro efeito prático que eu estava falando pro Vini. Eles estão andando com um vidro fosco atrás dele. Então literalmente andando com um vidro fosco atrás dele. Então toda vez que aparece ela e eles estão conversando, eles botam esse vidro fosco entre eles para ficar brincando essa barreira entre o que ele lembra e o que ele lembra meio esfumaçadinho. Primeira introdução da Kirsten Dunst, que é a secretária do local de apagar a memória. Bom, agora sobre direção de arte, cara, também tudo milimétrico, né, cara? Essas coisas com, tipo... Não é tão moderna, sabe? É tudo meio anos 90, assim, sabe? Cartõezinhos, parece uma máquina de escrever. Você vê que não é uma operação, acho que, necessariamente legal, né? Você não vê que é um grande laboratório que criou isso aí. É uma coisa meio underground. Meio mundane, assim, sabe? Mas isso é muito legal, né? Porque geralmente quando os filmes fazem esse tipo de tecnologia... um laboratório mega produzido. E tudo esse branco, não. Tudo limpo. E esse isso é legal. Então os equipamentos deles cara... parece de brincadeira, né? Parece uns corredores de macarrão com uns fios de telefone, tá? Não, realmente.
E de certa forma dá até uma credibilidade maior, né? Porque tipo, é um consultor médico como qualquer outro. Sim. E olha só como ele introduz relacionamentos com pequenas coisas, tipo, alguém vai dar um susto nela e a gente já sabe que eles têm algum tipo de relacionamento. Outra coisa é que quem já viu o filme sabe que ela é apaixonada pelo doutor e que já teve um caso Que ela que já foi pagou, apagada. Então o jeito como ela trata ele é engraçado, assim. Ela tá muito bem também. Né? E até o Mark Ruffalo, esse susto do Mark Ruffalo nela é impressionante. Tipo, em 2 segundos de cena, já percebe que ele é meio afinzinho dela, mas ele é meio goofy, né? Ele é meio tipo... Ele tenta fazer as coisas, mas sempre está meio bobão. Então isso aí é o incidente incitante foi quando eles falaram que ela foi apagada, aquele cartãozinho, né? E só que a gente só passa pro segundo ato, ou seja, quando o personagem tem uma meta. E a meta ela tem que consistir não só do personagem querendo alguma coisa, mas do que aquilo que impede ele. Então é só quando ele realmente entrar na primeira lembrança dela, que na verdade é a última lembrança, que é ao contrário, e ele de fato saber e vai descobrir se ele vai ou não apagar ela. Então, o incidente excitante é quando ele recebe o cartãozinho. Porque é o que desestrutura, em relação à meta do filme, é o que cria conflito. Tá? Então, olha só, agora ele decidir que ele vai fazer o procedimento também, no momento que a gente tiver na mente dele e o procedimento estiver acontecendo, a gente vai saber, ele tem uma meta, a meta é apagar ela, vamos ver todas as coisas. Então, só que você vê que tem alguma coisa acontecendo ali porque ele está meio que descobrindo que as coisas estão acontecendo em volta dele, ele sabe que está acontecendo. E outra coisa também que Primeiros Atos fazem, que esse filme faz muito bem e muitas pessoas também não colocam, é contextualizar tudo. Tipo, é um procedimento falso, inventado, seja lá o que for. Ele tem que ter uma lógica dentro daquele procedimento. Então ele tem que pegar tudo que ele já viu, ele tem que responder perguntas em relação a isso e tudo mais. O cartãozinho sendo impresso na impressora, mesmo que tosco, também já mostra como que eles avisam que é algo que vai ser usado na frente na história. Então nada nenhum tempo é gasto, né? Porque esse é um filme que ele parece que tem muita coisa, mas é um filme de 1h40. Então a gente vê aí hoje em dia um monte de filme de 2h30 que não usa esse tempo nem muito mal, assim. Esses pequenos detalhes, eles também dão que a gente já tinha falado, dão a credibilidade de você acreditar, né? Porque é um consultor médico que tem vários casos de gente que quer apagar a memória. Tem uma senhorinha que quer apagar o cachorro. Olha só, segurando, né, as coisas do cachorro, chorando. É que nem nessa história que eles estão criando. Olha só, o cara que tá ligando e falando, olha, você não pode fazer isso 3 vezes no mês, porque senão é ruim pra você e tal. Então, ele mostra que isso é uma coisa comum de todos os seres humanos, assim, as pessoas querem esquecer a dor e o sofrimento de um término de namoro. Sim. Que isso é uma coisa importante também, é você pegar aquela coisa que é tipo um dos maiores medos ou desejos de uma pessoa e transformar aquilo numa história. É muito engraçado que o cara que tava do lado dele só tinha um troféu. Tipo, ele quer esquecer um evento muito específico. E aí ele tá tipo com 2 sacos, né? De enormes. E é legal que nada é desperdiçado, né? Porque até mesmo essas coisas que ele reuniu sobre a Clementine vão ser usadas depois pelo Frodo pra tentar roubar ela dele, né? E aí a gente também vai rever, né, esses objetos que ele pegou em vários momentos da cena. Várias cenas são construídas a partir desses objetos, se não me engano. Sim, isso de novo, eu acho que escrever é reescrever. Eu acho que com certeza o Charlie Kaufman, ele escreveu uma história que basicamente começava, sei lá, daí, pulava os objetos, e daí ele escrevia algumas coisas muito interessantes e realmente voltava e falava, é esse tipo de objeto que a gente tem que encontrar, sabe? Ou então ele criava objetos nada a ver e daí ele tentava criar uma cena, via se ela funcionava assim, se não funcionava, voltava. Então tudo isso é um processo. Outra vez que aparece de novo, o Frodo, a gente não consegue ver o rosto dele. E que lá no final ele repete essa cena.
Essas cenas que aparece o Frodo, que vai ficar chamando de Frodo pra sempre. Não chama, é lá de Wood. Quando, tipo, toda vez que ele vai aparecer, aparece ele com amiguinho da Macaulay o olho de ponta cabeça, tipo, ele já começa, a memória dele já tá meio apagada, então ele já começa a confundir as coisas. É muito interessante, como nas memórias acho que a gente nunca vê o Frodo, o Elijah Wood. Isso é uma coisa muito louca, né, também, tipo, ele fala, né, na boa, pra todo mundo, que provavelmente pra todo mundo vai, mas, tipo, esse procedimento é um dano cerebral, e a galera faz do mesmo jeito, tá ligado? Essa é a questão também, né? O quanto a gente está disposto a sofrer para esquecer o sofrimento. Não é bizarro isso? Eu acho que a boa história faz isso, ela comenta o quão frágil nós, seres humanos, somos, né? E olha só que interessante, toda vez que ele quer explicar a história, o cara fala pra ele que é melhor não. E a gente fala, nossa, que sem graça, né? Só que daí eles dramatizam isso, eles mostram a memória, que é mais interessante. Sim. Mas também dá uma coisa muito legal da frieza do procedimento, né? Do tipo, você tá esquecendo uma pessoa e pra ele ele tá revendo essas memórias dolorosas uma atrás da outra, sem parar. E eles estão tipo, nossa, belas leituras. Eles estão só procedimento. Uma bandeja de metal, né? Uma coisa super, tipo, e dados. E ó, né? esse é a revelação. A revelação que finalmente ele está na cabeça dele, voltando. E o quanto eles, como profissionais, não são profissionais. Então, basicamente, fritando o cérebro dele. E no momento que ele percebe que ele está no procedimento, porque os caras não são profissionais, por sinal, todo personagem que cria os próprios conflitos que eles estão e não o conflito acontece, ele percebe isso e agora sim ele tem uma missão. Ele vai querer controlar isso, ele não vai querer controlar isso, ele pode ou não fazer isso, o quanto isso está afetando ou não o cérebro dele, será que vai acontecer alguma coisa ruim? Todas essas perguntas são feitas e aí a gente de fato consegue entrar no segundo ato. Esse é o momento de entrada do segundo ato? Sim, porque agora ele tem noção de que ele está dentro do procedimento e ele ou vai ter a experiência desse procedimento ou ele vai conseguir afetar esse procedimento. Então ele não está mais passivo dentro da memória, ele está ativo, ele tem uma meta aí que é apagar a memória dela. Só que o fato dos sentimentos dele vão entrar no meio do caminho, entendeu? Aí, ó, e ele começa a incomodar ele porque uma coisa é ele esquecer ela, outra coisa é, mesmo ele esquecendo ela, ele tem um conflito aí de que é um cara que provavelmente ela está com ele agora. Que vai ficando bizarro, né? Ele começa a ficar meio com medo. Isso é muito Andri, cara, esse tipo de coisa, cara, esses nonsense, assim, tipo, ele no meio da neve ali, essa coisa meio, tipo, essa iluminação diferente. Eu acho que também a premissa permite muita coisa interessante, que eu acho que é bacana, e eu acho que isso na verdade é quase mais até Charlie Kaufman do que Gondry, porque o Kelsey Malkovich brinca muito com essa ideia também, com o subconsciente e tal, não sei o quê, e você colocar uma coisa fora de contexto, né? O cara entrando, uma porta abre e entra dentro do ônibus de escola, que daí abre outra porta e brincar com as locações. E brincar com a psicologia de uma forma geral, tanto na natureza humana quanto Confissões de uma Mente Perigosa, brincam muito com o que está dentro da cabeça do personagem versus o que está fora. Tá, então chegamos aí na última memória que ele teve com ela, a última vez que ele viu. Então é por isso que também você sabe que você está entrando no segundo ato, porque claramente foi separado, entre aspas, a missão, o objetivo do personagem. E isso já vai mostrar pra gente que, putz, o que a gente estava vendo no começo era na verdade no final, porque o fato dela ter batido o carro bêbada mostra a batida que a gente vê no final do filme. E até fazendo uma comparação de como é a primeira vez que eles se encontram e agora, né? A primeira vez ela tá toda, não, porque eu quero ser legalzinha, né? Porque
essa bebida vai deixar a sedução menos zoada. Agora ela vai bebendo água da pia direto, tipo, lava a boca com a toalha, tipo, ela tá muito foda-se, tipo, é uma visão menos apaixonada, né, que o personagem tem. E acho que, principalmente nesse filme, né, que a gente literalmente tá vendo as memórias dele, o narrador, ele como é que é o nome daquele narrador que você não pode confiar? Enfim, tem um nome específico. Ele não é confiável. Não é um narrador confiável, tipo, são as lembranças do Joe. Então, tipo, A gente não sabe se ela realmente fez isso. se ela ou se realmente ela- tá bebendo água da torneira, enfim, assim, da torneira direto sem copo, né? no caso. Então, da torneira lá nos Estados Unidos o cara faz isso. Sim. É que pra gente é realmente, nossa. Mas enfim. E isso é bacana, né? Porque como as memórias estão sendo apagadas enquanto ele vive elas, e ele, porque o Patrick, isso é interessante também que ele explica sem explicar, mas ele explica. O Patrick mexeu nos fios. Será que isso não afeta o fato dele estar percebendo que as memórias estão sendo apagadas? Ou não? Porque ele Tanto fez que uma hora que ele merda ali. acorda, né? Então, por isso que eu falo que o segundo ato é ali. É o momento em que dão a ele a oportunidade de ter um mínimo de controle dentro das memórias não apagadas. Ou seja, dá a ele o protagonismo do filme. Que também é erro muito comum de quem está começando a escrever, de não deixar o personagem... Por mais que ele seja um personagem passivo, ele quer algo, ele vai atrás daquilo. Porque é louco, né? No começo mostra uma velhinha meio que no procedimento também, e ela tá meio sorrindo, tá feliz, e ele tá meio aterrorizante, tá meio aterrorizado, assim, nesse processo, né? Parece que algo está dando errado. Era aquela velhinha que a gente viu agora, ela tava meio chorando, não tava? Não, então, mas pra mim ela tava tipo... Rindo? Porque tava Olha mostrando só. na tela uma coisa meio feliz, eu não sei. Pra mim era um choro Não, de a alegria, na verdade. A memória, não, Ah, é? pra mim a memória tipo, a memória em si é feliz, mas ela tá muito triste, tipo, porque aconteceu alguma coisa, tipo, ou o Não, marido parece dela que ela tá morreu, chorando, sei lá. parece que ela tá chorando. Pra mim ela tá pitanga, chorando. Nossa, Pra mim ela tá chorando hard. Eu achei que ela tava... Que legal que tipo, a gente dividiu 50% em extrema alegria. E a aí gente combinou antes, na a verdade. gente combinou. É assim que as análises são feitas. A gente, tipo, tudo isso aqui tem um roteiro, tá? Afinal, Quem escreveu foi o afinal PC o quê? Siqueira, Estudando os roteiros. Isso é muito bacana, que tipo, a realidade vai quebrando em volta dele, assim. E olha só, o fato dele tá falando coisas que ele nunca falou, né, na memória, já mostra pra gente o quanto ele tá no controle ou não tá no controle. E outra coisa bacana é, agora a gente viu toda a direção de arte completa, que é essa rua com as lojas, os produtos, os preços e tudo mais. Mal passa um tempo, a gente já vê que a placa da rua vai desaparecer. Ó, as lojas já viraram ao contrário. Ele já começa a ouvir os dois conversando sobre ela. E perde totalmente, olha só, já perdeu os nomes das lojas, os preços. E você viu esse negócio do que ele falou? Aquela menina, aquela das batatas. Porque no começo, quando ele entra no apartamento dela, tem aquelas batatas vestidas de profissão, né? A gente já começa a sacar que o Patrick, que é a namorada do E Patrick, você vê na que o verdade, Patrick é um puta de um babaca, né? Nossa, Ele é demais. muito church, ele é muito... E na verdade, se não fosse, e olha só que interessante, se não fosse o Patrick, ele talvez não teria conseguido controlar tanto. Né? Não, é tipo, se você não tiver motivo pra odiar esse cara... É verdade. O Na negócio verdade, da o calcinha motivo pra odiar esse cara talvez seja Costeleta. Né? Nossa, com certeza. É o Elijah Wood de Costeleta, cara. Isso é ótimo. Voltar no tempo. Isso. E olha só que interessante, lembra que me vi falando sobre estrutura espelho, né? Nesse momento do filme a gente tá vendo péssimas lembranças dela, tipo, por que ele odeia ela. Só que olha só que foda, como ele tá voltando no tempo, quanto mais ele voltar no tempo, mais ele vai amar ela. Nossa, Acho que essa é uma ótima estrutura. E é uma estrutura natural, não é forçada. É uma estrutura que ela é muito interessante por motivos de história, e também você não tem descrença no procedimento, porque tipo, é um procedimento que ele vai retroativo. Dá mais recente. Essa risada também. Esse personagem detestável. E é essa muito, coisa é da muito legal a televisão. coisa da TV, não sei como eles fazem. E olha só, o fato dele tá interagindo com a memória dela, né?
é agora ele tomando a rédea da própria memória e sabendo se ele pode ou não fazer alguma coisa. Vocês vão ver que o meio ponto do filme é ele começando a questionar o procedimento e querer parar o procedimento. Voltando um pouco na coisa do relacionamento dele, né, que ele tá vindo das memórias mais recentes. É meio tipo. É uma coisa meio normal assim, de relacionamento que vai esfriando, que aquela coisa começa super paixão e depois você tá lá assistindo um filme, comendo um negócio e tal. Então, tipo, quanto né, mais pra frente, assim, mais eles estão distantes. E mundano também, você vê que o final do relacionamento é sempre na casa dele, né? E o começo era em lugares diferentes. E isso também é interessante, tipo, eles vão saindo da casa. No cotidiano, né? Agora eles estão voltando, tá começando a sair. Mas ainda é aquela saída básica, tipo, meio que volta ao quarteirão, sabe? Uma coisa assim. E a conversa aqui da briga deles aí, acho que a primeira briga deles é, tipo... Ela tem outra... Você vê que, uma vez estabelecido o caráter, a gente só brinca com... É como se você estabelecer um tema musical. Você só faz as variações daquele tema musical. Então, o caráter dela é impulsividade, o caráter dele é passividade ou é não querer conflito. Ao não querer conflito, ele queria mais conflito, e ao ser impulsivo, ela queria o conflito pra ele, que ele odeia. Então, olha só, ele quer esconder o conflito da galera, e ela quer gritar no meio do povo, entendeu? Ela falando assim, foda-se, eu quero ter filho, eu sei uma boa mãe do cacete... Daí ele fala assim, olha as pessoas atrás tortas, eu não tinha visto isso, você viu? O cara a plaquinha atrás também, o cara apagando. E o negócio que ele pega some também. Olha só que interessante agora, isso aí é um efeito físico, é aquele vidro que eu falei pra vocês. Né, que ela tá desfocada, não é que ela tá desfocada, deu até pra ver o vidro, a mancha no vidro. Mas eu acho que isso é ótimo, na verdade, dá uma credibilidade bem maior que se fosse... E aí nessa hora você vê que ninguém se salva, né? Um bando de trouxa, um bando de antiprofissional, antiético. Tá, e daí pela primeira vez a gente vê que a Kristen Dunst que foi visitar lá, imagina você visitar, imagina o seguinte, imagina que isso fosse qualquer outra operação, né? O cara, sei lá, tá arrancando o rim do outro. Imagina, posso visitar? E daí, tipo, vem lá, né, o amigo, né, a namorada do cirurgião. Uau, ele tá legal. Que legal, olha só, ele tá... Isso é difícil, você está causando um dano cerebral nele, que bacana. Que anestesia bacana. E olha só, eles estão bebendo, eles estão de boa, ela foi lá, pegou a bebida dele, que é o whisky que ele tinha, e começa a beber. Que é uma coisa que lá no final ele chega, eu pensei que eu tinha mais whisky, sabe? Nossa, acho que na primeira cena ele já faz isso, né? Meio tipo, isso aqui não tava aqui, eu não lembro exatamente, mas acho que tem umas coisas meio assim, nossa, por que esse copo tá aqui, por que isso aqui tá aqui? E falando nisso de uma forma bem pessoal, eu tenho muita aflição dessas cenas de falta de profissionalismo, desse tipo de coisa acontecendo. Eu falo, tipo, como vocês são capazes? Sabe? Me dá uma coisa cara, assim. Sabe endoscopia, que tipo, o cara que, sei lá, te bota pra dormir e enfia um negócio goela abaixo. Dizem que, tipo, não só a maioria das pessoas falam um monte de merda, mas que os caras, tipo, fazem um monte de piada em cima dessas merdas que as pessoas falam. Nossa. Que, tipo, é normal, sabe? E uma coisa que é muito legal que ela fala essa quote do Nietzsche, e ela fala que ela encontrou num livro de citações. E mais pra frente, quando ela vai mandar essa quote pro chefe dela, que ela é apaixonada, ela dá um ar mais culto, do tipo, não, eu leio Nietzsche, assim, sabe? É bem diferente. E por sinal foi ele que deu pra ela o livro. Se eu não tô enganado. Antes de apagar, né? Porque eu acho que tá nas coisas que ela pega. Sim. Caraca, não tinha sacado isso. Tem umas coisas muito específicas. Vou prestar atenção. Talvez, agora eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti. Mas... olha só isso que é importante. Ele é um cara que fala pouco, e daí ele joga na cara dela uma coisa. Se você falar o tempo todo, não é se comunicar. Né? Porque ela fala tudo que vem na cabeça dela, ela é impulsiva. Então ele sabe o erro dela, ela sabe o erro dele, e eles fazem, quando eles começam a ser explícitos sobre os erros um do outro, eles começam a se ferir. Né? Você é uma pessoa sem, tanto é que no final você é uma pessoa sem graça, eu não quero ficar com uma pessoa sem graça como você, uma pessoa que só quer ser legal, né, e não quer ser mais do que legal, e uma pessoa que não luta por nada. Nossa, mas é isso. Aí, minha vida não é tão interessante. Sim. E é muito louco, né? Porque, de fato, todos os conflitos, a maioria das brigas que a gente viu até agora, é uma coisa que ele fala que começa, sabe? Porque ele fala alguma coisinha que pra ele acha que não vai dar nada, mas pra ela faz um escândalo. Então,
É como se É os dois... importante pra ela. Então, os dois são meio que... É uma bola de neve, sabe? Um começa e só vai ladeira abaixo. Um solta um conflito porque é impulsivo, o outro não quer evitar o conflito, fala bosta pra tentar evitar o conflito, fere a outra pessoa que daí vai atacar de novo. E olha só ele falando, né? Ele não quer ser um daqueles casais chatos, sendo que ele um jeito muito interessante de você criar uma história pega o seu personagem e coloca ele naquilo que vai mais testar o caráter dele. Então, se ele é um cara chato, então a gente bota ele em todas as memórias dele com ela pra saber o quanto ele foi um chato. Pra ele se ver e falar, puta, a culpa é minha. Sim, isso é bem legal, porque vendo agora, de fato, eu parei pra pensar, cara, ele deu várias cutucadas nela, bem escrotas mesmo, assim, bem chato. E que, acho que até Não, pensando... ele mostra esse monte de coisa. Ela é grossa, ela é impulsiva, olha só, ela fala merda, né? Desculpa, Zé. não, é que, tipo, que... agora me perdi. Mas era... como que era? Daqui a pouco eu lembro. Assim, que, por exemplo, o processo de apagar a memória desse filme, né? Tipo, como que apaga a memória? Eles vão revendo as memórias de uma ordem cronológica ao contrário, né? Que seria, enfim, whatever. E você meio que vai lembrando das suas memórias e vai apagando, certo? De certa forma, quando a gente pensa na nossa vida, sabe? Tipo, a gente brigou com a namorada, e a gente começa a relembrar as coisas, a gente talvez perceba... isso é muito legal. A gente perceba o nosso erro, que a gente que cutucou, e não ela que foi babaca. Mas é super difícil. O 500 difícil. Dias com Ela faz isso muito bem também. Que por sinal ela tem uma estrutura meio parecida com esse filme. Sim. Que é não linear, mas brinca com essa ideia os momentos icônicos de um relacionamento e como ele pode ser visto de duas formas. O cara obcecado demais e a menina que não é tão interessante assim. E é o clássico, coisas que ele adorava, né? Ela que depois de um tempo, por algum motivo, começaram a incomodar. E vice-versa. Né? E que daí depois ele fala, nossa, mas realmente eu gosto daquilo. Eu só tava sendo chato porque eu tô sendo chato. Né? E ainda, tipo, pensando nesse processo de apagar a memória, como você vai se aproximando cada vez mais do começo, você também... A última memória que você vai ter da pessoa apagada, a última memória apagada, é como você conheceu ela, ou como você se apaixonou por ela. Então, no final, por que ele se apaixona e se conhece de novo, se apaixona de novo? Porque a última memória, tipo, vamos dizer assim, a última lembrança deles é justamente ele se apaixonando. Sim. É muito... Eu acho muito bonito esse filme por causa disso, tipo, eu acho muito bonito. É como se fosse uma grande... Vamos tentar fazer isso funcionar, sabe? Só que da maneira mais drástica possível. Vamos apagar as nossas memórias. Não que tenha sido planejado isso, mas enfim... Sim, não, com certeza. Planejado pelos personagens, né? E aí, uma coisa interessante de construção de trama, né? O Elijah Wood ainda tá lá, e a única razão pela qual ele ainda tá lá é pra ele ter que sair. Ele fala, eu quero encontrar minha namorada, vou ligar pra ela. Ele liga, ele fala o nome Tangerina, e daí te corta pra memória no qual ele nomeou ela de Tangerina porque ela mudou a cor de cabelo. Nossa, o Elijah Wood é a pior pessoa, né? O cara literalmente chama a namorada do cara pelo apelido, tipo, o ex-namorado dele, velho. Agora olha o Vini, tipo, ficando cada vez mais puto, porque não só eles estão bêbados, agora eles estão chutando chapados. Eu tô tipo... E comendo em cima do paciente. Ainda bem que eu não trabalho com você. Aquela cena não só intensifica mais a coisa do antiprofissionalismo deles, como dá umas dicasinhas também tá difícil os nomes hoje, a mina lá, a loira. Kristen Dunst. Kristen Dunst. Do relacionamento dela com o Mark Ruffalo e com o médico lá, né? Sim. Pra falar o Hard não sei o que, o cara tipo... É engraçado, né? Que, tipo, ele é o namorado que, tipo, ele é só um step, né? Da mesma forma que o Elijah Wood também é. Eu acho que isso é interessante porque a gente chama isso de relacionamentos ou arcos espelho, que são aqueles que acontecem em paralelo à história principal para comentar da história principal. Então, tanto a Kristen Dunst quanto a Clementine estão, tanto com o Elijah Wood quanto com a Kristen Dunst, meio que tipo o rebound, né, que eles falam, que é aquela primeira pessoa que você fica depois de ter terminado um relacionamento ruim, só para se sentir bem, para não ter que lidar com as emoções difíceis daquele relacionamento, que o filme inteiro é sobre isso, tematicamente. Mas pra gente acha mais fácil não lidar com o problema do que... Mas é que, na verdade, não é o antiprofissionalismo em si que me irrita. O que me irrita... dançando. Não, preciso me explicar, porque a parte de dançar me dá um negócio. Que é tipo, por que vocês estão arriscando tudo de uma forma tão ridícula, sabe? É tipo, por que vocês estão dançando em cima do cara?
Não, é porque é um procedimento normal pra eles e que nunca vai acontecer nada, porque o cara tá chapadaço com o remédio, nunca vai acontecer nada. Não, Uma olha, boa. olha agora que interessante. Tipo, ele pegou As todas memórias as do- coisas Nossa, que o cara jogou. É muito Mas detestável, memória. cara, meu Nossa. Deus. E é engraçado porque esse personagem, né, a gente fala que ele é detestável e tal, mas ele é o típico bobão que a gente gostaria se fosse numa outra comédia Sim. romântica. Se ele não tivesse todas as memórias de um ex-namorado. Exato, se ele não estivesse fazendo uma coisa tão que a gente fica puto porque a gente tá no ponto de vista do outro. Se ele não mas fosse aquela tão coisa escroto dele... em todos os sentidos. Nossa, Exato, até mas chuta aquela pra coisa dele caralho. abrir a porta com os olhinhos lá, se fosse um personagem que a gente gosta, a gente ia falar, oh, que legal esse cara. Mas não, ele é um merda, né? Então a gente fica meio puto. E olha só, ele dá os presentes que já foram dados pra ela e ele lembra daquela coisa de tipo, meu, vamos agora à noite, que nem doido, pular no lago. Ele tá usando as memórias do cara pra construir, né? uma história o com que é ela. um puta tiro no pé, né? Porque quanto mais ele usa as memórias do cara, mais vai atiçando ela. Tipo, e Sim. é o que vocês falaram lá no começo, né? Ele só conseguiu se encontrar em Montauk depois, porque ela também precisou querer ir pra lá. Esse na E verdade é engraçado que tudo que a gente vê, aquela tentativa dos dois, ele chamando ela e ela falando pra ele, é tudo na cabeça dele só, não é ela que tá falando de verdade pra ele. Então alguma coisa tem que acontecer nela também pra ela ir atrás dele lá. Sim, é você resolver a trama inteira com uma coisa. Mas ó, o pulo do gato, que é a coisa mais importante de quando você está escrevendo uma história, de storytelling de forma geral, é o seu próprio personagem que causa todas as consequências e toda a história de uma forma geral. A gente fica tentando criar, e daí cai um meteoro, e daí não sei quem que estava grávida resolve ter o bebê na hora. A gente vai criando conflito, mas não, é o próprio personagem que fez as escolhas dele ao lidar com um conflito lá no começo que já dá todo o problema. E outra coisa que o Charlie Kaufman faz muito bem é pegar as inseguranças do personagem e transformar aquilo numa memória muito íntima e muito real. Ele fala que a Clementine, quando era pequena, tinha uma boneca que ela chamava de Clementine e falava, você é muito feia, não seja feia, não seja feia. Basicamente, tipo, o jeito como ela era vista e tal. É super poderoso você criar com uma mini historinha em vez de você... essa cena é foda. Que é a primeira vez, olha só, é a primeira vez que ele quer manter a lembrança. Sim. Porque é algo muito pessoal, muito poderoso e emotivo dela, que ela compartilha, e ele quer aquilo. Então, estamos no meio ponto exatamente agora, porque é esse momento em que ele resolve, eu vou perder você. E ele tá falando exatamente o que o Patrick vai falar pra ele também, né? Que tipo, nesse momento eu podia morrer agora, tô tão feliz, que é aquele local único deles lá. Sim. E ele fala todo emocionado e tudo mais, e o cara fala, tipo, não sei, meio decorado, é muito... Elas, pra mim, elas sendo eles no meio, né, dessa estação de trem, e ela sendo jogada pra longe, é o momento do meio ponto, é tipo, olha só, no momento que ele fala, eu quero cancelar, por favor... Vou dar um sinal e ele consegue abrir o olho, muito bom. Ele consegue abrir o olho só depois, quando ela dá não ideia. é agora? Ela que dá a ideia pra ele. Ah, tá. Mas é que ele se sente completamente fora de controle, né? Porque ela é puxada pra longe dele. Eles estão deitados e eu acho que isso só escala ali, né? Honestamente, de uma certa forma, isso deve ter acontecido com todos os pacientes. Sem exceção. Tipo, em algum momento você vai voltar pra alguma coisa boa e você vai querer cancelar. Isso que nenhum conseguiu. E nenhum vai lembrar que não conseguiu, entendeu? Então eu acho que isso é muito real, assim. Esse filme inteiro tá protegendo o fato de que, tipo, todas as memórias extremamente ruins que você teve na sua vida é a mesma coisa. Pra mim, esse filme faz o mesmo trabalho, só que de uma forma mais adulta e complexa do que o Inside Out, que é mais pro adulto, né? Sim. Que é, tipo, pra todas as memórias boas tem uma ruim também, e a ruim normalmente levou até as boas, ou as boas só foram possíveis por causa das ruins. Até por isso que eles vão reviver isso depois, né? Que eles se reencontram, eles vão reviver. Não tem como você fugir do seu passado. Tipo, o seu passado é quem você é hoje em dia. Exato. Você é feito do seu passado. É que todo mundo hoje, ninguém quer lidar com as coisas. Eu acho que isso é importante também. Aquela coisa do tipo... no Facebook você não vê ninguém sofrendo, né? Você só vê tipo, todo mundo... estou feliz, sendo que o cara tá tipo na merda. E aí todo mundo fica meio deprimido por causa disso. Tem sempre uma galera se dando bem. Esse é o programa dentro do programa onde a gente fala sobre as questões pessoais que a gente tem dentro do programa de roteiro. Eu posso começar? Então, gente, a minha vida... Tem uma coisa também naquela lembrança, né, que é o ponto um ponto ali que
que ele fala, não deixa perder essa, que eles estão conversando debaixo do lençol, que ela conta a história lá. Eu acho que ali também é um momento que a gente viu que os dois são tão opostos, ali é um momento que eu acho que dá pra ver que tem uma coisa que eles têm em comum, que eles são muito inseguros com eles mesmos. Porque ela, com toda aquela personalidade pra fora, e toda, tipo, de cabelo, e conversa, não tem problema com nada, e ele tudo pra dentro... a insegurança. É a mesma coisa leva os dois a fazerem essas coisas opostas, que é essa insegurança com eles mesmos. E é o que, talvez, um pouco que mantém eles juntos no filme. E naquela cena ele que age, né? É ele que tá... Geralmente é ela que tá fazendo as coisas. Nessa cena do cobertor, ele que tá agindo. Ele que tá indo com... Tipo, ela tá contando a história e ele fala, não, você é linda, não sei o quê. Rola uma inversão de papéis, de certa forma. E aí vai ficando... Uma sequência aí que fica muito bizarro. É muito bizarro. E é muito legal. Olha só, que ele vai chamar de Patrick. Ironicamente, ele começa a lembrar das memórias que ele vai esquecendo, né? Tipo, ele começa a lembrar de uma coisa que ele tá esquecendo, é muito doido. E ele tá misturando, né? Até por isso que tá maluco. Essa sensação também de impotência, né? Total, não pode fazer nada. E daí de volta, né? Do presente. Ai, que dói. I'm so happy. Very happy, me and my goatee. E é isso que traz. Desperta uma coisa, tipo, mano, é quase que um déjà vu, talvez, né? Não sei como é que seria na cabeça dela. Mas alguma coisa despertou ele, pra ela estar no mesmo lugar que ela estava com ele, que foi um lugar importante, um momento importante do relacionamento deles, e o cara fala exatamente a mesma frase. Então, ainda bem que o cara é um escroto, mas é um puto estúpido, porque ele se fode. Sim. Isso é bom pra gente, como espectador. Mas olha só que interessante, porque ele tá tentando agradar ela. Só que ele faz exatamente o que o Joe faz no começo do filme. Ele tenta agradar, só que ele tenta agradar demais. Então, isso é importante também, porque o seu protagonista e o seu antagonismo, basicamente eles fazem a mesma coisa, só que em níveis diferentes. Né? Ele tá tentando agradar ela com as coisas que o Joe tá tentando agradar. E quando ele tá lá no começo, a razão pela qual ele não gosta dele é eu tô tentando ser legal, eu tô tentando te agradar, entendeu? Sim, e ela também não gosta dele porque ele não gosta disso, E também porque ele tá usando memórias falsas. Ou melhor, memórias verdadeiras, mas criando memórias falsas. E agora ela tem uma ideia, porque você não... você tá acordado, você tá dormindo, por que você não abre o olho? E ele abre. E ele tá zoando ainda, né? E dá certo. É muito bom que eles começam a brigar dentro da memória. Eles começam a brigar, mas você vê que tem a ver com também, olha só, tipo... Você não faz nunca nada, você é passivo, né? Seu passivo de merda. Outra das suas profecias que se autorrealizam. E olha só como ela se arrepende também. Lembra que ela se arrependia lá no começo? I'm impulsive. E olha só, ele finalmente revela, né? Que é isso que ele gosta. É esse... Ou seja, ele perdeu aquilo. Apagado. E é engraçado que ela que resolve, né? O problema. São pequenas coisas que realmente parecem reais, né? Cotidianas. A solução dela de, tipo... Que essa solução também é muito interessante, não só em termos de storytelling, de contar uma história, mas de... Se você tá com uma promessa, que é vamos entrar na cabeça da pessoa e apagar todas as memórias, como que você pode não só cumprir essa promessa, mas extrapolar essa promessa? Que é, estamos na cabeça de alguém. Qual que são todas as coisas muito legais que dá pra fazer na cabeça de alguém? Eles vão lá e tentam ir atrás disso. Memórias de criança, memórias de vergonha, memórias de humilhação, memórias de tudo. É porque estão apagando as memórias dele com ela, e ele resolve levar ela para as memórias que são só dele, né? Sim, pra esconder ela. Que não vão ser apagadas. E que olha só como uma coisa leva a outra, e isso é muito difícil de fazer, é muito difícil de estruturar, tá, gente? O fato dele esconder ela e dar tudo isso é a razão pela qual eles têm que chamar o outro médico, e o fato da Kirsten Dunst estar lá sendo não profissional é a razão pela qual ela se lembra do cara ou começa a elogiar demais o cara, e a esposa dele vai lá e fica puta. Nesse momento também o Jim Carrey mostra que ele é um puta de um ator, porque ele vira uma criança de 5 anos E fica, né? É muito...
É muito louco, porque né, no fim ele tá dentro da cabeça dele, então ele tá vivendo as memórias dele, ele está revivendo as memórias dele da maneira mais intensa possível. Então, até a maneira que ele se comporta é como nas memórias. Sim. Esse ioiôzão e essa mesa. Essa mesa gigante, esse cenário, vocês já viram como é que ele funciona de verdade? Eu vi, mas eu vi há tanto tempo que eu não me lembro direito. É uma assim, loucura. é aquela ilusão de ótica. Que É acho uma, que é eles uma têm mesa no super, Shadow. é uma mesa tipo grande, mas ela é esticadona, ela tá uma proporção maluca. Basicamente é o seguinte, se você filmar de um ângulo, você pode fazer, você vai andando reto e você fica pequeno. Sim. E daí você vai andando perto da câmera e você fica grande. Então ela agora e ele estão na mesma locação, só que Sim. parece que ela é maior que ele. E aí é outra locação, porque a mãe foi atrás. E aí ele vira criancinha. Até o pensamento dela, né, em relação a... Essa cena que eu tava pensando que tem uma mesa de Esse é efeito, dá pra ver. Até tá meio esse, mal esse cortado. é um estúdio. Mas quando ela vai lá pra trás... Aí, ó. Essa cena não é efeito. Isso é legal. ele quer pegar um cookie, sei lá, dentro da... Sorvete. Sorvete? Começa a desenhar no chão. Aí depois vai ter a do banho, né? Que ele tá tomando banho dentro da pia. Que banho, que lugar é esse, né? Tá ligado. E aí ela quebra, né, esse momento de tipo, ele é uma criança, tipo, ele mistura as duas memórias e daí ele acho que começa a sair um pouco disso, né? Ou não. Muito bom! Eu não lembrava disso. Caraca. Ok, e daí dá o erro no presente, né? Ele escondeu ela com sucesso. E eu acho que, tipo, sei lá... Ele sai da trilha, né? Tipo, ele... É isso que acontece, ele sai do mapa. Tipo, porque, teoricamente, eles vão indo numa ordem de memórias que eles estabeleceram pelos objetos. E aí, como ele saiu, dá esse pau e eles têm que... Eu não lembro exatamente o que eles fazem, mas eles voltam, acho que em outro ponto, sei lá. Não, começa quase uma caçada mesmo, assim, atrás do... que eu... E aí apagam a memória dele, as coisas assim, não lembro. então provavelmente o único... O profissional lá vai vir, o doutor vai chegar lá, ele vai ser cortado. Esses caras são técnicos e vai vir o profissional mesmo, né? Vai chegar o... Mas é legal também esse tipo de coisa, né? Eu particularmente eu gosto muito de quando tem, sei lá, um filme romântico, mas só que ele tem essa camada com essa tecnologia, ou se não uma coisa meio sci-fi, que é bem legal, porque mesmo esse momento em que eles vão pegar ele, eles vão caçar ele de volta, é uma coisa completamente fria no computador, usando o software lá, enquanto ele tá mega se escondendo em memórias, uma coisa humana, assim, esse contraponto é muito legal. Esse filme me lembrou muito o Vingador do Futuro, né? Tipo, que é... Jesus. Qual deles você viu, cara? Se você viu o novo, eu não consigo. Eu vi os dois, mas não, o que eu queria dizer é que, tipo, no Vingador do Futuro, tipo, ou pelo menos o conto em inglês, ele chama We Remember For You Wholesale, que é tipo, é um lugar que o cara vai pra implantar uma memória nele. E esse é exatamente o contrário, né? Tipo, a pessoa vai num lugar pra pagar a memória dela. Em vez de lembrar de uma coisa, de comprar uma memória, ela compra uma borrachona pra pagar a memória dela. Esposa já meio desconfiando que é aquela coisa que vai ser pagada pra frente. Eu descobri recentemente, tipo, eu não sei se foi um professor meu que falou, que existe um gênero que eu descobri que é o meu favorito. Se chama fantasia social. Alguém ouviu falar? Tipo, Esse nome, Feitiço do Tempo é fantasia social. It's a Wonderful Life, aquele que o cara... Basicamente é o seguinte, tipo, é uma coisa cotidiana, mas que tem uma coisa sobrenatural no meio. Sim. Na literatura tem o realismo fantástico um pouquinho assim também. Aquele realismo fantástico, ele é muito... Ele é mais a fantasia é um pouco mais pesada, né? Mas Mas agora eu sei o que procurar no Google. Eu acho que eu sei o que eu vou fazer hoje à noite. Netflix... E olha só, ela tá pedindo na memória dele. Então, na verdade, é ele mesmo, né? É ele mesmo pedindo pra ele pra lembrar dela. Olha como eles estão no mesmo cenário aí.
E agora falando um pouco disso, né, do cenário, mas faz toda a diferença Quanto você pouco. ter... Adoro o cookie. Tipo, faz toda a diferença você ter um efeito prático, né, do que Oh. só uma tela verde. Beleza, pode ser muito O próprio mais difícil, Tarantino mas, fala muito isso, né? assim, tipo, faz toda a diferença num filme. O cara interagir com o efeito. Assim, eu gosto muito mais dos filmes antigos que tem o bonecão, sabe? Tipo, do Jim Henson e tudo mais. Eu gosto pra caramba desses filmes. Sim. E Você já viu eles- Hellraiser? Não Cara, assisti Hellraiser. Então, assiste Hellraiser só o começo. Você não precisa assistir mais o filme inteiro. Porque é uma cena do cara, tipo, vindo de osso até ter pele. E, tipo, e vai voltando assim. E é tudo prático. E é tudo assustadoramente bem feito. Assim. Você fala, mano, eles tentam fazer isso hoje com 3D e não fica tão Não legal. fica bom. E, A gente sabe que tá lá, a gente sabe que não tá lá, quer dizer. sei lá, eu acho que... Eu gostaria que Hollywood voltasse a ter essa coisa do efeito prático que faz... Tipo, mesmo que seja meio... Tipo, o Yoda você sabe que ele não é de verdade, mas Ele tá ele lá. é tão bem feito e tão bem atuado, né, de certa forma, que ele parece estar lá. Você lembra a família Dinossauros? Que era Sim. tudo prático. Sim, Era muito legal. sim. Tipo, era tosco, mas você... Tipo, não era um CGzão, né? Mas era tosco, mas é o seguinte, pensa na sua memória daquela Mas época. Não, mas a sua eu memória super era conseguiria era assistir de real, novo. sabe? Sim. Não, assim, você tem uma noção de que é de mentira, mas ao mesmo tempo, como é uma parada física, né? Ele foi feito mesmo, ele tem uma... Ele tá lá, né? Ele tem uma fisicalidade, uma materialidade. Sim. Ele passa outro feeling do que só um CG, tipo, Sim, de computação gráfica. Outro momento do O, filme que te o, falta o outras Robert coisas, Rodrigues outro- faz outro isso muito filme. bem, que eu acho, assim, ele pega uma coisa, um boneco, e ele coloca em CG a parte do boneco que vai acontecer o efeito na pessoa. Então, sei lá, tem um cara com um buraco no olho, ele cria o boneco que tem o buraco do olho, então o ator realmente interage com alguma coisa. Que é melhor também, né? Porque daí É. você, enfim, você só faz um pedaço, assim, gente. Então finalmente chegou, né, o doutorzão, ele começa a procurar, e daí ele tem um negócio da mãe dando banho no Joe quando era bebê dentro da pia. Eu nunca tive tão feliz, bebê Joe. Bebê Joe. Mas uma coisa que é legal, que o que o Zé falou, né, agora, que no fim, pensando, é ele e a memória da Clementine, então é ele e ele mesmo, assim, né? Mas é como se dentro dele ele também tivesse esse lado que é mais impulsivo, que ela criou nele, sabe? Sim. Que é muito legal, assim. E talvez até a memória, a maneira que ele gostaria de ser enxergado por ela, né? Eu acho que também a memória dela é tão forte na cabeça dele que ela influencia ele. Uhum. Sim. Eu acho que isso que vale também. Da mesma forma que a memória dele deve ter influenciado ela a ponto dela pensar em Montauk e os dois irem no mesmo dia. Que é o Dia dos Namorados, que é... Essa coisa dele de olho aberto, chorando e sem conseguir fazer nada é bem importante. Acho que daqui a pouco vai chegar a citação, né? Isso foi uma coisa muito, muito inteligente do Charlie Kaufman de colocar a mulher que gosta das citações e ter colocado a citação que fala sobre memória de uma forma geral dentro do filme, que realmente é muito bonito. paga-pau. Ela é super paga-pau dela. Careta, velho. Tipo, eu vim aqui pra aprender sobre trabalho. Eu estava transando com o Mark Ruffalo, mas agora... O Mark Ruffalo virando o Hulk ali. O Hulk dos ciúmes. Outra coisa que é super real, né? Eles estarem fora do drive-in, assistindo o filme do drive-in e fingindo que eles sabem as falas e, tipo... esse tipo de cena que as pessoas têm que começar a parar pra pensar. Em vez de fazer um negócio, como que você faria o negócio se não tivesse dinheiro? Como você faria o negócio se você não... Se você, tipo, quisesse se divertir com aquele negócio... ou que fosse real, só que de uma forma não direta. Fazendo aquele negócio que você falou da narrativa espelho, mais ou menos nesse ponto, só que no começo do filme, ele tentava interagir com ela e não conseguia, ele tentava mudar as coisas e não conseguia. Agora a memória foi apagada, ele abraçou ela e ela voltou. Assim, talvez a memória não, mas a Clementine pelo menos voltou. Ele tá fazendo esforço ele tá fazendo esforço, tá conseguindo manter um certo controle da situação. O filme inteiro é sobre ele tomar rédea da vida. Sim. Então o fato dele estar numa memória que tipo, ele só tá observando, ele é um observador na vida dele.
Então, quando ele está no observador dentro da memória dele, isso ajuda ele a falar, não, eu tenho que tomar as rédeas disso aqui. É o jeito que eles apagam É muito bom. E é tudo, né, luz. Não tem tanto efeito prático. Não, tem o efeito prático que eu também, quis dizer é tipo, uma Ó, coisa mas ao vivo. o que é prático pra mim agora, que é incrível, é a cada corte que você vê e que vai e volta, cada efeito, a cada corte que eles vão dar dentro dessa livraria que ele trabalha, vai ficar mudando e ele vai ficar perdendo. Humilhação. Ele tá na humilhação. Ele tá com o cabelo do Ace Ventura, vocês não percebem. Então é a humilhação Uma das adolescente. maiores humilhações de um adolescente. Que adolescente moleque, que é, né, simples, comum. E a outra é super específica e é dele, né? Não, mas o que eu ia falar que vai acontecer mais pra frente, que eles estão lendo na livraria, toda vez que tem um corte, alguns livros vão estar sem capa, daí outros livros, daí depois nenhum livro vai estar com capa. Aí, ó, essa humilhação... Primeiro que eu achei muito inteligente o fato dele usar a voz do Joe adulto pro Joe criança. E segundo que é uma coisa muito específica, né? Tipo, a criança pedindo pra ele matar uma pomba, e é tão feio, né? É uma hora horrível, né? Os cortes são muito bons. Eu gosto disso. Eu adoro isso. O menininho vai lá e torce o braço dele e ele... Só que ele é adulto, né? Porque mesmo na... E olha só que engraçado. E ela o moleque criança com- ela também, né? Sim. Porque aquela foto que Dela, dela criança de... Você viu um moleque com capacete de escorredor? Não sei se vocês perceberam, mas é muito parecido com o que ele tá. Né, de verdade, pra amargar a memória. Isso que eu acho legal, eles colocarem a voz dos adultos nas crianças. Sim. E fazerem coisas do tipo... Estamos brincando. Estão me Just killing matando. me. Nossa, mas é muito... É muito legal esse momento que você tá torcendo pra dar certo e aí eles acham, aí vira isso, assim, vira essa ruína. Que vira quase que um thriller, né? Porque isso tem tudo, sim. cara. Tipo, é drama, romance, Mas, ó, comédia. Mistura todos os gêneros, né? E virou um thriller, cara. Porque eles estão correndo, mano. Eles precisam... E daí a gente vai pra memória de verdade dele depois, né? Isso é bom, essa ordem é importante. Até o jeito como ele, tipo, finge, né? Vai lá e pega nos peitos dela. E daí ele morre. O que eu ia falar? E aí, tipo, é uma memória mais antiga, né? Então, tipo, saiu daquelas primeiras memórias dos dois, tipo, só comendo e ele tentando ser um pouco mais... Divertido. Mais divertido, né? Ele tentando ser um pouco mais ela, assim, né? Você percebe que, tipo, no fim das contas não era um problema. Tipo, acabou virando um problema por algum motivo, mas... Lembrei aquilo que você falou de estar torcendo pra eles, de ser uma coisa extremamente linda e bonita e tocante, e de repente ele perder ela desaparecer e ser real, e ser triste e tal. Isso é uma coisa que as pessoas também... Por que elas falam que, tipo, um filme tem que ter um gênero? Né? Que pra mim, gênero foi aquela coisa que a galera de marketing colocou pra botar a etiqueta na locadora, pra ninguém se perder. Mas, porque, tipo, vira e mexe eu pergunto na minha aula, que filme que você não gosta? Aí a galera fala, ficção científica. Aí qual que é o seu filme favorito? ET. Sabe? É muito doido como o gênero, na verdade, é a pior coisa para definição de alguém que está querendo escrever uma história. Porque o interessante é você ir de um para o outro. É você ir de algo muito triste para algo muito feliz, de algo muito aterrorizante para algo muito engraçado. E vai, entendeu? A boa escrita é essa, é aquela que você vai para um lado, você dá a esperança e daí você tira ela e fica alguma coisa irônica.
Eu tô muito acostumado a pensar em série, né? Que série tem claro que tem os subgêneros, mas tem uma distinção muito grande entre comédia, que é meia hora, e drama, que é de 1 hora. Então, eu acho que, pensando nesse filme, tipo, claro, tem um pouco de tudo, né? Mas o que eu pensei na hora foi, tipo, não, vamos classificar ele como ou comédia ou drama. Então, ele é um drama e não é uma comédia. Sim, mas não é engraçado como... Sim, Pra que a gente precisa, de fato, falar isso? É meio que pra gente explicar pras pessoas de uma forma, em poucas palavras, pra pessoa decidir se ela vai gostar ou não, sendo que ela nem viu. Já é tão restritivo falar de gênero, porque você, às vezes, fala, olha, é um filme de terror, mas você vai gostar desse filme. Pra uma pessoa, ela não vai ver, porque ela não vê terror nem a pau, sendo que podia ser um filme que ela ia gostar muito, sabe? Né, Thiago? Não, eu assisto terror, cara. Eu também. Eu não assisto quando eu vou aquele horror que, obviamente, você vê pelo trailer que é só isso. Não, não quero. Mas terror psicológico eu acho do caralho. Tem até aquele filme... Ó, agora ela vai falar, né? Uma outra coisa é o seguinte, tipo, ele saiu, não sei se vocês perceberam, ele saiu, o namorado da Kirsten Dunst, porque basicamente ele tá ligando pra esposa do outro, falando, olha, vai dar bosta de novo, porque ela não para de falar com ele. E eles estão criando essa conexão. Não, o Mark Ruffalo saiu pra falar, pra avisar a esposa. Não, ele não é? Sim, é que você não percebeu quando a gente tá assistindo. Daí tanto é que ela vai lá e dá a porrada nele. Obrigado por me chamar aqui. My boy! Então, ó, isso aí, ó. Essa cena, pelo que eu sei, ela foi gravada, tipo, era uma coisa que tava acontecendo mesmo. Tava acontecendo mesmo. É muito legal mesmo. Turn off sunshine of the spotless Tipo, mind. eles estavam os dois como personagens atuando numa coisa da vida real. Talvez tenha até um momento que alguém tenta tipo, pedir um autógrafo pro Jim Carrey, não lembro exatamente. Tem um momento? Eu acho que tem uma coisinha, você consegue ver a mão de alguém, uma coisa assim. Eu não sei exatamente, eu assisti o making of desse filme. Não, sim, eu acho que na verdade é uma coisa que se aprende muito. Com certeza. Mas esse filme ele tem os temas, né, do filme em geral. E olha só como a gente... o tema que esse filme tá falando é, tipo, você não dá pra você impedir uma pessoa de gostar da outra só por eliminar a memória, né? Tipo, aquele sentimento é uma coisinha um pouquinho mais forte. Sempre vai voltar. Sempre vai voltar. Sim, com certeza. Voltou pro Jim Carrey, voltou pra Clementine também, né? Que a gente Sim, vê voltou que pra todo mundo. Não tem como você fugir das suas memórias. E o fato do cara tá pedindo 3 vezes em um mês já é uma dica disso lá atrás. É verdade. É verdade. Não, eu acho até legal, tipo, porque, por exemplo, esse filme todo é sobre memórias, né? Assim, tipo, eles lidam com memórias. Eu acho engraçado que, tipo, a menina, ela quando vai falar, não, porque eu... Tipo, badges. Olha só como eu blow your mind agora. Ninguém é profissional nesse negócio! Mas o que você tá falando? Não, que, tipo, até a menina, a Mary Jane, ela esquece a quote, por exemplo. Então é tudo meio um pouco da memória. Acho que tem esse tema recorrente no filme de tipo, memória. Obviamente nesse filme. Até pequenas coisinhas tem isso. Ninguém é profissional, cara. Não existe profissionalismo como amor, cara. Ah, meu Deus. Olha só o que ela vai falar pra ele. É que eu sempre achei que ele buzinava porque ela chegava de surpresa. eu também entendi isso. E Ela aí- chegou de surpresa. E aí ele buzina pra tipo... Como é que Pra ela sabia onde avisar ele ele. tava? Como é que ela sabia onde ele tava? Ué, porque ela tava meio acordada quando ele tava escrevendo o endereço. Ah, pode ser. Pra mim era isso, porque... Não, pra mim eu sempre achei que ele que chamasse do tipo... Eu quero que ela foda tudo pra eu ficar com a Kirsten Dunst, entendeu? Então, mas é porque aí eu fico pensando se não... Ah, mas deixa, não importa, né? Porque senão- Funciona dos dois jeitos. Não, funciona dos dois jeitos, mas no final muda alguma coisinha, porque o Mark Ruffalo, no final, quando ela pergunta pra ele, você sabia? E ele fala, eu não desconfiava, eu vi vocês uma vez juntos. Tá. Se ele deliberadamente ligou, ele sabia de tudo e no final escondeu dela, sabe? Aí ele fica meio... Mas o fato dele estar lá e ele falar, oi senhora, não sei o que, tipo, ele tá muito sussa, sabe? Não é uma surpresa. Tipo, e a esposa dele aparece aí pra ele contar pra ela o que tem acontecido e ela, por causa disso, se revoltar, e ir lá e fuder com tudo e mandar a fita pra todo mundo. E aí, né, uma coisa leva a outra. Tudo
roteiro do Charlie Kaufman é tipo... Tá tudo ligado, cara. Tá muito bem costurado, muito bem amarrado. Não tem uma pontinha solta. Aí eu gosto também porque nesse momento ele fala: ah, você achou que era uma ideia melhor e não sei o quê. E quando ela ouve a fita dela mesma, Ele influencia ela, né? ele é influencia dela, ela. dela. Ele fala tipo: ah, a gente concordou que isso era o melhor. Quando ela fica em dúvida. Sim. E aí tipo... E ela como, tipo, Mother. é muito, tipo, né, dá uma, como posso dizer, tá escancarando o machismo em muitas coisas, né, tipo, e é um tema que tem sido muito mais recorrente nos últimos anos, claro, sempre, mas talvez mais hoje em dia do que naquela época, e já tinha muito esse tema recorrente no filme inteiro. Então, o próprio personagem do Elijah Wood, os dois ali, aquela coisa meio tipo broderagem, vou buzinar pra avisar o cara, tá ligado? Sim, sim. Tem muita coisa. Olha agora como tá desaparecendo, você viu? Eles fazem até efeitos na hora. Tem muito detalhe, né? Sim. Eles apagaram. E os livros estão todos ao contrário. Os livros estão ao contrário, né? Uhum. Eles estão Ou com ela tá segurando, tá em branco. a lombada deles vira a parte que abre. Isso aí é o momento, a primeira vez que ele pediu pra sair com ela, depois de ter encontrado com ela pela primeira vez, sendo que ele tava namorando com alguém. Isso também é importante. A outra coisa uma coisa que você faz logo antes do terceiro ato você não precisa aumentar os riscos com o seu personagem principal, você pode aumentar os riscos tematicamente, que é o fato de ele ter falado, olha só, esse procedimento não dá certo. Então a gente está com um caso avançado, que é a Kristen Dunst, falando, olha, esse procedimento não dá certo, por quê? Porque a natureza humana impede as pessoas de se esquecerem umas das outras, vai sempre acontecer de novo. Essa frase que ela acabou de falar, que ela falou pelo ela começou, tipo, todo mundo vem atrás de mim porque acha que eu vou mudar a vida da pessoa e eu só sou uma menina fodida procurando minha própria paz de espírito. Isso é muito, tipo, tudo que a gente tava falando lá no começo dela, tipo, dele se sentir atraído por ela ser desse jeito, por ela ser impossível, por ela ser meio louca. E também flerta um pouco com as coisas do homem, da mulher, tipo, cara, tipo, foda-se que você tá apaixonado por ela ser desse jeito, tá ligado? Tipo, ela não é desse jeito pra você se apaixonar por ela. Ela é desse jeito pra procurar a paz do espírito dela. Então, se você quer ficar com ela, fica com ela. Então, o personagem dessa personagem. Ele nem procurar a paz do espírito dela, é uma defesa, ela ainda não viu que isso é uma coisa ruim, né? Tanto é que quando ela vê, ela se desculpa. Ela foi impulsiva pra xingar ele no começo, dela se desculpa, ela fala desculpa. Assim, não, tem, aí como qualquer pessoa, como tudo na vida, tem coisas que você faz que você tem que se desculpar, coisas que você faz, mas a personalidade dela como um todo não é necessariamente uma coisa ruim ou necessariamente um fetiche, entendeu? Sim. Acho que isso que é o Não principal. exatamente. Ela tá tirando a personalidade dela, a Pixie Girl dela não é para o personagem. Isso não é um fetiche, pra você, isso sou eu, entendeu? Então se você quiser ficar comigo de verdade. E não por causa de um fetiche. E até porque, tipo, fazendo uma comparação com 500 Dias com Ela, né? Que a Summer também é Pixie Girl? Como que é? Manic Pixie Girl. Manic Pixie Girl. Tipo, essa, a Clementine é meio que a primeira. Não vou dizer que é a primeira, mas acho que, tipo, Não, tem várias, da Clube da Luta, tem várias. Mas é tão estranho que... na próxima a gente vai ver a Marla... também. Mas a questão Mas a Clementine é real. Exatamente, é que nem ele falou, tipo, ela não tá lá porque é um fetiche, tipo, ela é a Manic Girl e, tipo, ela é só esse personagem meio vazio, que acho que no caso da Summer é um pouco. Sabe uma lição simples que eu dou para meus alunos quando eles estão criando personagens pra série? Eu mostro, olha só como é que é feito todos os personagens do Friends. Isso é isso, aquilo. E aí todo mundo, mas eu sempre quis ser um personagem que conta piadas, que ele é engraçadão, que nem o Chandler. Eu falo, mas o Chandler não é engraçadão e conta piadas porque ele quer. É um mecanismo de defesa, ele é ferido pra caralho. Ele tem o pai que abandonou ele, que tipo, ficou com outro cara. Ele é o cara que teve os piores Thanksgiving. Ele é um cara que não consegue ninguém na vida dele. Ele é extremamente ferido, e é por isso que ele é engraçadão, assim. E ele lida com tudo com uma puta do humor. Porque senão ele, sei lá, entra em depressão. Assim, ele pira. E aí... E ela é isso, ela muda o cabelo o tempo todo, ela muda o tempo todo porque ela tá tentando escapar dela mesma. Ela até fala, eu tinha uma boneca que eu chamava de Clementine e eu queria que ela fosse bonita, eu queria que ela mudasse. Eu chamava ela de feia, né? E aí, de novo, aquele ponto em comum dos dois, apesar dos dois serem opostos, mas tem esse ponto comum dos dois. Eles não gostam de pessoas. Eles não gostam de interagir com aquela coisa de grupinhos e coisas muito sociais, assim, sabe? E também a primeira vez que
Olha só, o primeiro conflito entre eles, de uma certa forma, ele achou bonitinho. Pra ele não entrar em conflito com ela e falar, cacete, você pegou no meu prato, ele só se maravilhou com aquilo. E ela foi lá e pegou do prato dele. E olha só, a primeira vez que eles se encontram... Que ele ele conhece. Ele vai lá e cutuca ela. Até meio que fazendo... O que mostra que Muda ele o nem personagem sempre mudou, ele né? quis ser legalzinho. Ele foi lá e cutucou ela. Ele foi mais real antes. Mesmo porque ele acabou de falar assim, não, quando eu era pequeno eu gostava do Don Quixote, não sei o quê. Tipo, ele foi meio babaquinha, mas tipo, foi porque ele se importava com ela. Ele queria se abrir um pouquinho. Nossa, é muito louco, né? Você pensar que todo esse negócio, quando eu era pequeno eu gostava desse boneco, tudo isso foi apagado. É foda. Não, e outra coisa é, no meio de uma conversa que demonstra a definição de como eles se conheceram e por que eles se apaixonaram, ela quebra, olhando pra cara dele e falando, é isso, cara, vai acabar daqui a pouco. Aí você fala, puta que pariu, é verdade, ele tá na memória, porque você tá talvez tão envolvido na história de como eles se conheceram, Você esquece, que essa né? quebra é muito boa. Eu mesmo tendo assistido já esqueci disso, tipo... Sim. Tinha esquecido disso, que eles estavam se esquecendo das coisas. É muito bem feito. E em que momento a gente entra no terceiro ato, então? Tipo, seria agora? Sim, no momento que ela falou, é isso, Joe, tá acabando. Porque a gente, na verdade, os stakes estão o terceiro ato, na verdade, ele não tem muito a ver com o stake, ele tem a ver com a última sequência na qual se faz o último esforço dramático. O esforço dramático aqui dele, na verdade, eu acho que ainda realmente não entrou necessariamente no terceiro ato, porque esse terceiro ato é extremamente curto. Ó, não tô conseguindo ver aqui que tá, mas esse é um terceiro ato super curto e isso, na verdade, é uma característica boa. Tá? Talvez Primeiro seja de depois que ele atos, acorda, eu não sei também. pra mim, o terceiro ato começa quando eles têm que... Não, quando ele decide... Quando ela fala pra ele, e se você não fosse embora dessa vez? É verdade. Porque eles meio que decidem simplesmente aproveitar, né? Porque é uma coisa que eles estavam tentando fugir, e falou, mano, tá acabando, e não é fudeu, nem aproveitar, A gente não vai conseguir, É porque tipo, eles encontraram a gente várias vezes. Não, é porque no primeiro momento da vida dele, ele sempre tá evitando conflito, ele sempre tá sendo passivo. Né? E por mais que ele tenha feito várias coisas aqui, até agora todas as ideias foram dela. E ela fala, né? E se você ficasse, é a ideia dela, mas ele toma uma atitude. E ele toma uma atitude do tipo, não, eu vou ficar e eu vou lutar pela gente e eu vou lembrar de você inconscientemente. E ele vai e faz a coisa, ele sai do trabalho dele, ele não vai no trabalho dele e tal. O último ato, ele é o último esforço dramático grande que o personagem vai fazer. E o último esforço dramático é, eu vou lutar por nós. Agora, se ele vai conseguir isso ou não, é uma outra história. E pra mim, o clímax é o momento em que ele fala, eu sei que a gente vai brigar, eu sei que vai dar um monte de merda, mas por que a gente não continua mesmo assim? A última coisa que acontece no filme já é o clímax. E ele tá o tempo todo nessa cena falando, vamos embora. Sim. Sabe, vamos embora, vamos sair daqui. E a realidade novamente tá Desmoronando em volta literalmente, deles. Que é bem bacana. Uma coisa que é muito legal também é que não só a realidade vai desmoronando, como vai se juntando junto com a praia, né? Então tem... E olha só... Vai se perdendo na areia, né? E ele tem uma memória, mas ele quer construir as próprias memórias. Ele quer... não tudo que ele... que ela acha que ele não é interessante, ele tá querendo agora lutar pra ser interessante. Sim. E até pensando, tipo, por que a praia vai tomando o lugar dessa memória? Porque talvez ele não andando na praia. E ele né? não relacionava a Clementine com a praia também. Tipo, mas ele cria essa nova memória dela, tipo, na praia, Meet Me at Montauk. Então, tipo, eu acho que tem um pouco disso também. Sim. Não sei se fez muito sentido. Pra mim, a questão da praia tá aí é porque, na memória real, entre aspas, se ele ter saído daí, ele provavelmente estava andando na praia, chutando a água, só pensando no quanto ele deveria ter ficado, sabe? Entendeu? Tipo, imagina, tipo, ele saiu. Sim. E daí ele tá andando pela praia, mas a praia e o negócio são lugares diferentes, mas na memória virou uma coisa só. Olha só. Tá, entendi agora. Entendeu? Não, é porque eu não lembrava especificamente desse negócio. Agora eu entendi o que você quer dizer. Então, imagina, ele saiu e daí ele foi andando pela praia. Porque ele fugiu dela, né? Eles iam fugiu. ficar juntos lá e ele fugiu. E ela falou, né? Você falou, então vai, com tanto desdém. Mas talvez não tenha falado com tanto desdém, talvez seja Ele lembra com o tanto ponto de desdém. vista dele, né? Ele não é um narrador confiável. Ele não é um narrador confiável. Então, de novo, ele se coloca pra baixo, ele se
coloca nessa coisa de não ter conflito, e ele acha que ela foi agressiva e tal. E ela é agressiva e ela se sente mal também quando ela é agressiva demais. Uhum. Tá, e daí é o tchau final. Eu acho que aí começa pra mim o terceiro ato, assim. Você tem ainda mais um esforço pra talvez encontrar com ela. Isso pra mim é o começo do terceiro ato. Que daí é aquela coisa do tipo, todas as memórias e tudo mais, passando ao mesmo tempo, dentro de uma coisa misturada com a outra. Isso é muito louco, né? Ele tá dentro do carro, lembrando dela, e ele tá enterrado de areia com as coisas da praia. Nossa, eu acho muito legal essa coisa do cenário, que nem ele sai da cama e tem areia e tem o cercadinho da praia. Eu acho muito, muito foda. Tudo isso E é engraçado que... Eu já falei isso, eu falo isso direto na minha aula, né? Como essas coisas são muito legais, elas são as coisas que mais chamam a atenção, as pessoas, quando elas estão estudando cinema, elas acham que elas dão valor a isso, mas não entendem o porquê que aquilo funcionou. Sim. Então elas repetem aquilo em vários filmes e vira aquela coisa sem graça, elas não entendem por que não funcionou numa história. Sim. Os filmes não são feitos só de cenas legais, né? Momentinhos, De de coisas coisinhas legais, Eles, piquezinhos, né? eles são feitos com... as coisas são legais porque elas são redondas, elas estão unidas no filme, Elas têm um contexto. O filme não seria nada sem elas e elas também não seriam nada sem o filme. Sim. Não, aquela areia, ela claramente não tá lá à toa, né? Tem todo o procedimento que a gente viu da memória Porque falhar, uma invadir a outra, né? uma coisa importante, ela tem a ver com como o nosso cérebro E tem funciona. enterrada, né? A memória sendo enterrada. Ela tem muito a ver com como o nosso cérebro funciona. Você só consegue reagir a algo se você buscar na sua memória, e no caso, na memória da história, aquilo que vai te fazer sentir sobre algo interessante daquilo. O fato da gente estar cada vez mais dando informaçãozinha na hora certa faz com que a gente volte lá para trás da história e fale: o Patrick é aquele cara que bateu no vidro, que legal. O Patrick é aquele cara que estava lá atrás, quando ele vira ele não dá para ver o rosto dele. Então, são todas coisas que já foram faladas, mas a gente às vezes tem medo de falar aquelas primeiras coisas porque a gente acha que está sendo óbvio, sendo que a gente está simplesmente contando a história. Sim. Da mesma forma, quando você conta a história, ontem eu tive num acidente de carro, o carro capotou. Sério? O que aconteceu? E daí você vai lá e fala um monte de coisa. Você começou pelo final, você estragou a história, entre aspas, né? E a gente acha que a gente está sendo não linear, mas a gente faz isso todo dia, a gente conta histórias não linearmente todo dia. E aí volta pro começo, literalmente o começo do filme. Então, quando as pessoas falam que esse filme não tem estrutura clássica, ele tem a estrutura mais clássica do mundo. Inclusive, como você contaria essa história. Sim. Ele só não é cronológico, né? Exato, mas cronologia não é avançado. Não é linearidade, né? Tipo, não é um... Amnésia tem um roteiro super clássico, Irreversível tem um roteiro super clássico. Tipo, ele não é um roteiro virado ao contrário, né? Tipo, ele não pega, então beleza, vamos pegar a última cena e fazer a primeira. Tipo, No Amnésia eles têm que falar que ele tem tatuagens que lembra, que ele tá procurando a esposa, que blá blá blá. No Irreversível, a gente tem que falar que ele está indo atrás do cara que fez isso, aquilo com a mulher dele, blá blá blá. Mesmo porque se você assistiu o Amnésia ao contrário, ele não vira um filme bom, né? Ele não é um filme bom. Ele é só uma história meio estranha. Sim. Tipo, ele não tem uma estrutura narrativa, ele tá ao contrário. Tipo, assim, a estrutura narrativa dele também é ao contrário. Agora o Marco Ruffalo aí explicando, né? Mas eu não sei se eu só acho se ele tá mentindo ou não. Acho que talvez vocês estejam certos. Mas é muito engraçado ver ele meio magrelão nessa época, que agora ele é o Hulk, né? Então, isso que eu ia falar. E ela é a mulher do Homem-Aranha. Quer dizer, era. Daí agora o Homem-Aranha virou Emma Stone, né? Tipo, what the fuck. Agora o Homem-Aranha é ele. O cara do Facebook. O cara do Facebook? É o cara o amigo do cara do Facebook. Não, já não é mais ele também. Não, tentando. Agora é um... Nossa, é verdade, né? Daqui a pouco é uma criança de 12 anos, né? Eu acho que se eu não me engano, é tipo uma criança muito nova. É tipo uma criança muito nova. Uma coisa engraçada também é que, tipo, A gente tem que esse filme se repetir. passa em Nova York. Sim, mas é meio Nova Jersey. Né? Então, é isso que eu ia falar. Tipo, não é aquela coisa, tipo, clássico filmes que se passam em Nova York, sabe? Tipo, você esquece que Montauk. passa em Nova York, tá ligado? Eu descobri que era Montauk porque acho que eu vi outro dia também numa coisa de Nova York. Montauk é, tipo, longe pra caralho de Manhattan. Tipo. Eles pegam uns trenzão e vão longe, né? Nossa, eu nem fazia ideia, gente. É tipo... Eu ia falar isso. Pra mim é tipo a cidade, assim,
É Nova York, parece que eu tô mas não é cidade. necessariamente não é qualquer necessariamente cidade. Nova York, é qualquer cidade. A dica aí do então. que ela foi pegar e de repente a gente olha pra baixo e vê todos aqueles envelopes de todos os clientes. Que ela dá um golpe pesado no cara. E fitas cassete. Sim, uma coisa que eu achei Como muito você podia importante passar. eles repetiram ele acordar, eles repetiram ele entrar no trem pra gente entender onde a gente tá. De novo, uma Sim. coisa que muitos cineastas e estudantes de cinema iam esconder pra falar, não, você tem que entender isso, tá implícito. Mas a pessoa que cria uma coisa, ela tem uma absorção e uma diversão, entre aspas, de absorver aquilo que ela tá escrevendo ou E aí a criando, gente entende totalmente diferente da pessoa que tá assistindo pela primeira Sim, vez. com certeza. Só que a gente não consegue se colocar como uma pessoa que tá assistindo pela primeira vez. E é até É muito interessante. difícil isso, é virar a sua cabeça, a sua chavinha. E é interessante porque dessa vez, quando aparece o Frodo, ele bate na janela e corta. Por quê? Sim. Porque a gente já lembrou, a gente já sacou, e aí vai mostrar de novo, acho. Vai mostrar um outro ponto. A gente tá mostrando coisa nova agora. Mostra ele, tipo, meio que a Clementine. Acho que ele lembra o que é, mas ele percebe que a Clementine tá saindo com o Joe de novo. E ele fica super mal e não sei o quê. Tipo, E a gente mostra também que ela se machucou no dia anterior, e a gente relembra. Ela caiu no dia anterior porque ela foi lá. Com ele. E é engraçado porque a gente viu as duas cenas. A gente viu ele extremamente feliz com ela e a gente viu que da segunda vez que ele foi, ou seja, ontem, mas que era no começo do filme, ele não ficou o tempo todo falando eu tô feliz, blá blá blá. E essa mudança desse personagem também é isso, mostra muito isso. Que, tipo, ele não quer mais ser legal, ele quer ser tipo, a coisa mais foda do mundo. E eu acho que aí a gente começa a entrar no clímax. Tá, é um clímax de duas partes, que na verdade é o enfrentamento dele e depois o enfrentamento dela em relação a esta fita que eles receberam e com todas as coisas que eles deixaram lá. Olha só, ele é chato, he's boring, Imagina- entediante. imagina pra você ouvir da sua namorada, assim, a sua futura namorada, no primeiro dia que vocês estão saindo, você ouvir ela terminando com você, né, de certa forma. Da sua futura namorada do E você passado. vê que a gente fica muito do lado dele como protagonista, porque é ele se ferrando com isso e depois quando ele vai para casa, quando ela vem para casa dele, ele tá ouvindo o que ele tá falando e ele deixa de fundo em vez de apagar o imbecil, sabe? Em vez de parar. Não, mas então ele tá criticando ela enquanto ele tá tentando ser bonzinho com ela. Sim, mas é que naquela hora ela fala, eu quero ouvir, porque eu acho justo, porque você também ouviu o meu. Mas é louco, né? Porque ela começa a ouvir e às vezes ela é até mais cruel do que ele, assim, nos detalhes que ele deu. Sim. Por ele ser uma pessoa que talvez fale tão pouco, que nem ele mesmo falou daquela vez, ele foi mais direto ao ponto, sabe? Sim. Get the fuck away from me! Get the fuck away! Eu adoro isso. Get the fuck away! Eu tava escorregando, eu descobri que eu tava escorregando, por isso que eu queria olhar pro cachorro. Parece uma minhoca. E ela tá super mal, né, com a situação, porque ela meio que... Nossa, dá um desespero, velho, porque, nessa cena. meu, é que nem você é culpado de uma coisa que você não fez. E Ou olha você só, fez, mas você não lembra. Se no terceiro ato você não deixar a sua audiência pensando vai dar tudo errado mesmo, e você tem quase certeza que vai dar tudo errado, não tem graça. Por que a gente vai continuar assistindo se a gente não tem um questionamento na cabeça? Porque a gente vive no futuro. Até Se por eu der isso um que pause a gente agora no filme, vocês vão querer me matar. Por quê? Porque, tipo, ninguém olha o que tá acontecendo, todo mundo olha o que pode acontecer. Só que você tem que criar uma narrativa a ponto de fazer com que a gente continue se perguntando. O cara, né, que a gente já viu. Até o vizinho conhecendo, volta pra o vizinho história. falando, oi Clementine, tudo bem? Daí, puta, esse cara me conhece, que bosta. O vocabulário desse é dele. Seu- tipo, é, a são coisa são mais- umas coisas meio, tipo, nossa, é super Inútil. impessoal. É tipo, eu não gosto dela porque ela é boba. Os dois lados eu são gosto coisas dele muito porque é superficiais, que chato. tipo, de pessoas impulsivas que mandaram apagar por causa daquilo, assim. Esse desenho, ele tem um momento muito importante, né, na hora que ele tá desenhando. Na memória dele que tá desenhando ao contrário. E, tipo, ele esqueceu. Ele é bem marcante, né? Tipo, E ela tá usando, né, a roupa de esqueleto. sim. Ah, sim, que ela tem também, né? Aquela almofada de esqueleto. Olha só, né, o jeito como ele explica como ela faz ele se sentir.
ela tem essa qualidade de fazer eu se sentir num lugar, uma magia, mas depois, na verdade, essa magia, na verdade, é só é falso. Ó, tá vendo? Tá, ela fala, é justo que você ouça. E é muito doido isso, muito né? bom. Porque é uma Essa percepção que sacada. ele Ele tem gosta ainda. mesmo. Mas olha só como a interação é a Ele falou mesma. porque ele queria ter motivo pra pagar ela, tá ligado? Olha só como a interação é a mesma. Ela tem a impulsividade de falar, eu quero ouvir. E ele, passivo, aceita. Só que isso vai ferir os dois. Tem que Porque participar ela, de um- imediatamente ela fala assim, ela vai começar a brigar com ele. Quer ver? Que ela tá usando, ela sempre usa sexo, né, pra fazer as pessoas gostarem. É a única jeito que as pessoas Nossa, gostam e dela. ele é Isso é muito mais pesado. duro, né? Ele é, mas ao mesmo tempo a gente não viu, né, o que ela falou até o final. Mas sei lá. Também tem isso. Mas ao mesmo tempo que a gente viu tudo, né? A gente viu todas as coisas que ela... Todas as memórias. É que tem que testar ele mesmo. Não tem Sim, outra razão. também. É tipo, olha o protagonista, vamos testar ele mais. E os dois querem, né? Os dois querem dar certo, tanto que ela vai falar com Ela ele. não teria ido, né, na casa dele. Uhum. Foi legal te conhecer e tudo mais. E olha só, esse pra mim é o dilema moral, a última atitude moral do filme, que tem realmente grandes consequências e grandes riscos. Ele toma as rédeas, ele Sim. não tá ouvindo o que ela tá falando, porque até agora, quando ele tava ouvindo ela na memória, ele tava ouvindo a própria memória, mas agora é ele. Sim. A memória só deu coragem pra ele, mas era ele mesmo. Mesmo apagando as memórias, Se né? dando Ele coragem. mudou a jornada dele. Olha só, ele não sabe nem se expressar, né, mas ele tá começando a mudar. E olha como o enquadramento reflete isso, cara. Sim. Não tá no centro, né? Ele tá meio... Tipo, ela tá mais próxima, ele tá perdido, cara, no É. espaço ali, sabe? O túnel não, o corredor também tá lá no fundo. De novo isso. Olha só, você vai dar bosta. Né? Olha só, isso é o que... Não é engraçado que, tipo, a gente se cria nossas próprias profecias, assim, eu sou assim. Sim. Em vez de tentar resolver os problemas que a gente tem, a gente simplesmente fala, eu sou assim e vai dar bosta. E daí falar, foda-se, tá bom então vamos resolver isso. Espero que dê bosta mesmo. Tipo assim, desde que a gente fique junto, pelo menos por um tempo. Né? E clímax, decisão dos dois. É muito bacana o jeito como eles repetem essa memória, que entre aspas é a mais favorita dele. E daí chega o Vini e... Mas olha só, repete uma vez e daí volta de novo. E daí volta uma terceira vez e ao mesmo tempo vai, tipo, E sempre essa vai coisa meio polaroid, E né? sempre vai mudando, desaparecendo. né? Eu tenho a impressão de que ela tá mudando toda vez. Tipo, toda vez ela muda um pouquinho. Mas This is the end, motherfucker. tipo, eu vejo esse finalzinho meio como, de novo, aquele negócio, tipo, você pode até tentar apagar seu passado, mas você vai... Ele tá lá, ele ainda existe e... Sei lá, eu acho muito bom, isso é incrível. Yes. Pam, pam, pam. Terminamos aí o nosso podcast da semana. Os últimos anúncios que são extremamente importantes. Estamos com as inscrições abertas no nosso site www.historiaroteiro.com. História e roteiro tudo junto, tudo em minúscula, história com H. E nós temos 3 cursos, curso de intensivo de roteiro e storytelling, 1 semana, 5 dias à noite, vai ser do dia 17 de outubro ao Dia 21, se dia eu não me engano. 21, às 8 da noite, às 11 da noite, de segunda a sexta, vai ter todas as aulas possíveis e imagináveis em relação a tema, criação de personagens, estrutura, design de estrutura no sentido de cenas e 3 atos e sequências, como formatar um roteiro e tudo mais. E nós também vamos ter 2 cursos de análise, um de análise de filme, que vão ser 5 aulas, uma vez por semana durante novembro inteiro, às sextas-feiras, se não estou enganado, à noite também.
Esses cursos vão ser no Departamento Ficcional, que é uma produtora de roteiros lá no Alto do Ipiranga, que é a linha verde do metrô, do lado da linha verde do metrô. Se você estiver na Paulista, você chega em 15 minutos, muito rápido. E esses cursos de análise de filme vão fazer análise de 2 filmes por aula, sendo que os 2 filmes por aula a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais rápida do que eu faço aqui, não vai ser em tempo real, mas eu vou te mostrar o processo de como eu cheguei na análise final, e cada filme vai ter uma dica específica de roteiro. Esse filme tem um personagem muito bom, esse filme tem um elenco de muitos personagens, você tem que lidar com isso, tem muitas histórias, tem temáticas diferentes, é animação, é comédia, é drama, seja lá o que for. E o curso de análise de série de TV, que a gente vai analisar tanto como funciona uma temporada, como que funciona criar vários personagens para uma série, o que é um episódio piloto, que é um episódio de começo de temporada, e o que ele tem que fazer dentro de uma série, o que seria um episódio duplo, qual que seria um episódio não linear, como seria um final de temporada e como seria episódios mais seriados, assim, um episódio que depende de um outro e tudo mais. E é isso. E, gente, se você gostou do que você ouviu, sabe como é que é, né? Compartilha, manda pras pessoas, curte a nossa página do Facebook, dá like, se inscreve no canal e... A gente tem uma página do Facebook, História e Roteiro, a gente tem um Tumblr que tem artigos e dicas de roteiro, tem artigos enormes de eu falando dicas de beats, dicas de estrutura, dicas de cenas, e também tem links de sites importantíssimos e entrevistas com grandes roteiristas. Então, é isso. Tem muito material com a gente. É só você procurar e acompanhar a gente nas redes sociais, que vai estar tudo à sua disposição. É isso aí, galera. Acho que acabou, né? Vocês têm palavras finais sobre o filme? Excelente filme. É do caralho, é foda. É isso? É isso. Até mais, gente. Apertado aqui. Uma Tá foda. boa Até mais. noite. Boa noite. Tamo aqui. Nossa, bye bye.